Bem, oficialmente, boa noite a todos. Nós estamos no 10º encontro com líderes da gestão de ativos e hoje trago aqui Douglas Gonçalves com o tema Liderança por Propósito, a integração da cadeia de valor por meio da gestão de ativos. Como sempre, temos pessoas novas e que tenho muito prazer de tê-las em nosso encontro. Eu sempre falo de como tudo isso aconteceu. Na live da Abraman, há uns 3 meses atrás, junto com o professor Allan Kardec, que me convidou para falar sobre o tema cultura e liderança na gestão de ativos, a repercussão foi gigante e isso me motivou a algo que eu já queria fazer há algum tempo, que era fazer um ciclo de palestras sobre cultura e liderança na gestão de ativos. Então, o primeiro ciclo foi dedicado a isso, onde eu fiz em 7 terças-feiras, que passou a se chamar de Tico Tuesday. Em 7 terças-feiras, eu passei por todo o processo de implementação da gestão de ativos, desde o despertar da consciência até as conquistas, com um olhar de liderança e cultura. E agora iniciamos já, essa é a 10ª semana, em que nós estamos trazendo líderes da gestão de ativos, líderes nas suas esferas de atuação, que de alguma forma, nesses 10 anos dessa nova abordagem de gestão de ativos no Brasil e no mundo, eles vêm fazendo a diferença. Então, isso está acontecendo e tudo isso vocês têm gravado no YouTube, no Tico Monteiro Trilhando Sucesso. Temos também um canal mais técnico em gestão de ativos, chamado AMS Excellence, onde lá você encontra o benchmarking que nós fizemos na STT. São 3 horas de gravação mostrando como a STT implantou todos os requisitos. Temos também a entrevista com o gerente de ativos, o ex-gerente de ativos da Votorantim, hoje da Coca-Cola Brasil, o Caio Rosman, falando sobre como nós trabalhamos a gestão de ativos móveis, e muito material para que vocês possam ver, ouvir, refletir e usar no dia a dia da gestão de ativos de vocês. Muito bem, hoje nós temos aqui fóruns profissionais liberais, cerca de 84 empresas, pessoas dessas empresas participando. Isso é muito bom, cada vez mais agregando mais pessoas dentro desse processo, que é isso que nós queremos mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Bom, aqui é um currículo resumido do Douglas. Ele é engenheiro master na engenharia de gestão de ativos da Pelotização na Vale, engenheiro eletricista com mais de 26 anos de experiência profissional desenvolvido e consolidado em gestão de ativos, planejamento estratégico de negócios, gestão estratégica de riscos operacionais, gestão da manutenção industrial, engenharia da confiabilidade, planejamento, programação, controle de manutenção, engenharia de manutenção, gestão de projetos e serviços. Daí dá para ver a experiência transversal dentro da área de gestão de ativos e planejamento. Coordenou e liderou a implantação de grandes projetos de gestão de ativos e engenharia da confiabilidade nas unidades de pelotização da Vale, que hoje é uma referência dentro da Vale. Possui MBA de Gestão de Ativos da Fundação Bursex, MBA de Gerenciamento de Projetos da Fundação Getúlio Vargas, especialista em Gestão de Ativos, CAMA, pelo WPIM. Especialista em Engenharia da Confiabilidade, ele é CRP pela Hilaya Soft, professor de MBA da Gestão de Ativos pela Abraman, Fundação Bursex e o TFPR, e membro do Comitê de Estudos Especiais da Gestão de Ativos, o nosso Comitê 251, sendo responsável pela série ISO 55001, que é esse comitê nosso, que nós continuamos até hoje desenvolvendo, como eu já falei para vocês. Nisso tudo, eu posso dizer seguramente que Douglas ele é um dos 5, uma das 5 pessoas que mais usam todas as práticas, metodologias, estado da arte para fazer
a gestão de ativos acontecer no seu negócio, para agregar cada vez mais valor. E é isso que ele vai mostrar um pouco para nós hoje. Então, muito bem-vindo, Douglas. No próximo encontro, será no dia 3, porque na semana que vem nós temos o 35º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos, e é um congresso que é importante a gente se dedicar, porque tem palestras muito interessantes, mesas redondas muito interessantes, para que a gente possa fazer bons benchmarks. Eu mesmo estarei dentro do tema Estratégias para a Gestão de Ativos, junto com o professor João Esmeraldo, Cláudio Spanó, coordenação do Ramis, falando sobre cultura e liderança como uma dos fundamentos para a estratégia de gestão de ativos bem-sucedida. Então é isso aí, vamos passar a palavra para o Douglas. Uma boa palestra e um bom encontro para todos vocês. Boa noite mais uma vez, espero que todos estejam bem, estejam seguros, em especial nesse momento difícil que a gente vem passando. Professor Monteiro, agradeço mais uma vez o convite, é sempre uma satisfação muito grande poder dividir um pouquinho daquilo que a gente vem trabalhando ao longo do tempo e aprendendo todos os dias, em especial quando o convite vem de uma pessoa que foi, como você disse, um dos professores que eu tive nessa longa caminhada aí profissional. Obrigado mais uma vez e espero poder contribuir um pouquinho com essa iniciativa muito bacana que você criou, desse ciclo de palestras, e que possa também contribuir um pouquinho com aquilo que a gente desenvolveu ao longo do tempo aí com o time que está aqui presente hoje. Obrigado pela participação de todos. A ideia, pessoal, é falar um pouquinho dos conceitos de gestão de ativos e daquilo que a gente vem aplicando ao longo do tempo, né, e pensando em liderança por propósito, a integração da cadeia de valor por meio da gestão de ativos, né, e por que liderança por propósito, né, exatamente essa conexão que eu vou tentar fazer ao longo do nosso bate-papo, e trazer para cada um de nós aqui o porquê, né, o como ser parte integrante da liderança e da implantação dos conceitos de gestão de ativo ao longo de uma jornada, né, enfim. Eu gosto muito de começar alguns dos nossos bate-papos exatamente com essa pergunta, né, o Monteiro, o Cláudio, eles nos provocam sempre com esse slide, e a primeira vez que eu vi esse slide, me chamou muito a atenção exatamente nesse conceito, né? Para todos nós, para todos que aqui estão hoje, que buscam o conceito da gestão de ativos, que buscam a aplicação da gestão de ativos e a adequada geração de valor ao negócio, a primeira pergunta que nós sempre devemos nos fazer, né? Nós estamos extraindo o melhor valor dos nossos ativos? Isso cabe para cada um de nós, em cada uma das diferentes áreas de atuação que a gente permeia. Eu poderia continuar esse mesmo slide com uma segunda parte, né, que seria o demonstre-me, né, mas eu não vou fazer isso, né, eu vou tentar explorar um pouquinho do conceito e tentar demonstrar um pouquinho daquilo que a gente construiu ao longo dos últimos anos e como a gente caminha ainda nesse conceito. Bom, eu sempre gosto também de trazer mais uma vez, vocês viram isso em todas as palestras que a gente passou de forma bem clara, né, dos conceitos da gestão de ativos, né, atividade coordenada de uma organização para realizar valor através dos seus ativos, né, e o realizar valor através dos seus ativos, ele envolve benefícios, custos, riscos, oportunidades e desempenho, o equilíbrio dessas forças, né, e a gente tem sempre que trazer esse conceito, esse entendimento para dentro das nossas atividades de gestão de ativos. Além disso, eu gosto muito de trazer os conceitos dos 4 principais fundamentos, dos 4 fundamentos da gestão de ativos. E por que eu gosto de fazer isso? Porque a liderança por propósito passa por esses valores. Os ativos existem para fornecer valor para a nossa organização, né? Então nós temos como dever extrair o maior valor dos nossos ativos. Isso é parte fundamental. É extremamente necessário ter alinhamento, né? A gestão de ativos traduz objetivos organizacionais em decisões técnicas e financeiras, planos de atividades. A gestão de ativos, as decisões da gestão de ativos, sejam elas técnicas, financeiras ou operacionais, permitem coletivamente
coletivamente o alcance dos objetivos organizacionais. Por muitos e muitos anos, as áreas de manutenção, em especial, elas sempre tinham uma certa briga entre propósitos, manutenção e operação, né? O que era a minha responsabilidade, né? Era muito mais fácil apontar algum problema do que realmente ou efetivamente ter a melhor forma, a melhor decisão de geração de valor ao negócio. Então, é importante a gente ter esse alinhamento, e a gestão de ativos nos traz esse conceito, né? Coletivamente alcançar os objetivos organizacionais. A liderança e cultura do local de trabalho são fatores determinantes para a obtenção de valor. E aí, quando eu falo da liderança, o comprometimento de todos os níveis gerenciais são essenciais para estabelecer esse sucesso. Não é o meu gestor, não é o líder do processo, né? Não é o head daquele processo, daquela atividade, daquela planta, daquela unidade, que é o principal responsável pelo processo. A liderança por propósito traz isso, né? Como eu, na minha área de atuação técnica, de gestão, seja lá qual for, consigo contribuir e devo contribuir ao processo da gestão de ativos, a extração de valor, a geração de valor ao negócio na minha área de atuação. Fazer muito bem feito aquilo que eu tenho nas minhas mãos para fazer hoje, isso faz parte do processo da liderança por propósito. E garantia, a gestão de ativos garante que os ativos cumprirão seus propósitos requeridos, né? Nós temos como função garantir que os nossos ativos realmente vão performar, né? Vão entregar aquele principal valor que ele está proporcionado. E eu não falo valor, pessoal, simplesmente no contexto de geração de valor financeiro ao negócio, tá? A gestão de ativos, ela trata o ativo físico, não físico, tangível e não tangível. E o resultado principal de geração de valor, ele permeia também pela geração de caixa para a empresa, de dinheiro para a empresa. Mas a imagem da empresa, em determinados momentos, ela é muito mais representativa do que a geração de valor, né? Preservação do meio ambiente, preservação da saúde e segurança das pessoas. Então, essa é uma garantia que os nossos ativos têm que proporcionar ao longo de todo o seu ciclo de vida. Eu vou falar um pouquinho daqui na frente de algumas técnicas ou de algumas ferramentas da engenharia de confiabilidade que são aplicadas aos conceitos de trabalho, de suporte à tomada de decisão, e em especial, no final, eu vou fazer exatamente essa conexão, onde a melhoria do desempenho técnico, do desempenho da performance de um ativo, ela não garante somente que o ativo vai estar performando corretamente, mas ele garante a segurança das pessoas, dos mantenedores que estão envolvidos naquelas atividades. Uma vez que, se nós temos as nossas atividades de manutenção que são necessárias, planejadas adequadamente, se a gente não tem surpresas, emergências, né, a gente não vai expor de forma desnecessária ou eventualmente expor alguns dos nossos mantenedores ao processo. Bom, falando um pouco do conceito da manutenção, da gestão de ativos, eu vou trazer um pouquinho aqui da jornada que nós tivemos, né, de como nós caminhamos ao longo do tempo, simplesmente para fazer conexões rápidas e básicas, tá? Por que eu quero fazer e eu gosto de fazer isso? A gente mantém essa ideia de trazer essa jornada. Porque o trabalho, em especial, quando a gente conecta as atividades de engenharia de confiabilidade, a gestão de ativos, né, ela tem um caminho a se percorrer, né? Os resultados, eles acontecem fortemente, mas a gente tem todo um caminho a percorrer, uma forma de trabalho que tem que ser construída pilar por pilar, né? E como nós começamos a nossa jornada, então? Depois da grande crise aqui na Vale, né? Depois da grande crise de 2008, onde nós tivemos a necessidade de implantar um novo sistema de gestão, modelo de gestão que primordialmente trazia um conceito de gerenciamento da rotina. Algumas das pessoas que estão aqui dentro, em especial, por exemplo, o Eric, ele participou de parte desse nosso trabalho e sei do trabalho que ele desenvolve hoje na FCC, inclusive. Bom, um segundo projeto colocado, uma segunda ideia colocada foi a inspeção integrada. Minimamente a gente começa a aplicar aqui agora um pouco de tecnologia dentro das rotinas de manutenção. Colocar um pouquinho de tecnologia nas rotinas de manutenção, de inspeção, onde a gente pudesse produzir uma massa de dados, de informações que a gente pudesse monitorar os nossos ativos. Nós evoluímos ao longo do tempo, já com uma massa de dados mais adequada, ou não necessariamente, né, a gente começa a aplicação das ferramentas de engenharia de confiabilidade, sejam elas qualitativas no primeiro momento e quantitativas também, muito pela resiliência que precisa ter desse conceito da engenharia de confiabilidade. Nós estruturamos nosso sistema de manutenção, nosso ERP, né, e aí é um dos conceitos também que as áreas precisam interpretar, né, ter uma taxonomia adequada, entender a hierarquia do seu ativo no nível mais representativo da sua hierarquia funcional. Para quê? Para que você tenha massa de dados, informação, que seja aplicada a informação em cima daquele ativo. Para quê? Para que você possa fazer uma análise, para que você possa ter um tratamento financeiro, informação do ciclo de vida daquele ativo, entre outras coisas.
Nessa mesma época, nós começamos a implantação do nosso sistema de centro de monitoramento de ativos. Vocês participaram de algumas palestras aqui, o Rangel, na época, foi a pessoa que liderou esse processo, ele falou um pouquinho dessa implantação. E eu vou mostrar para vocês hoje o que o CMA virou, ou o que o CMA está virando dentro da companhia. Vou falar um pouquinho do que está acontecendo com o CMA na companhia. Uma sementinha plantada hoje tem uma dimensão global na companhia. Nós evoluímos pela necessidade de implantação de um Asset Performance Management, ou seja, um sistema integrado de gestão que nos trouxesse a facilidade de monitorar, de gerenciar, de analisar os nossos ativos de uma forma rápida, prática e organizada. E hoje a gente continua a nossa busca, né? A busca pela excelência operacional, a busca pelo processo, o melhor processo e melhor geração de valor ao negócio para a gestão de ativos, né? Nós temos um grande desafio pela frente, né? Trazer a maturidade dos processos de gestão de mudança, por exemplo, trazer a gestão integrada de riscos, né? Conectar a manutenção inteligente, trazer o conceito da indústria 4.0 para os nossos processos. Enfim, isso foi um pouquinho da jornada de como que a gente percorreu desde 2011 até agora. Eu não vou mostrar exatamente resultados desse intervalo de tempo, mas eu gosto sempre de trazer uma resposta que nós tivemos em 2015, em especial para as pessoas que são de manutenção. Raras as vezes a gente vê resultados tão representativos nos balanços financeiros das companhias quando a gente fala de manutenção. Manutenção é um mal necessário dentro da companhia, vamos falar dessa forma. E aí o que eu quero explorar, pessoal? Em 2015, nós representamos 25% do EBITDA ajustado da companhia. Eu gosto sempre de fazer esse comentário porque eu gosto de fazer uma comparação. Obviamente, a pelotização e o trabalho da gestão de ativos na pelotização, ela contribuiu fortemente para isso. O resultado não foi só nosso, foi de todo o grupo de trabalho da pelotização. Mas se vocês pegarem o balanço financeiro da Vale, em 2015, em 3 trimestres, declaradamente, a Vale apresentou resultados, declarou resultados que mostravam o desempenho da manutenção. Entre 2012 e 2017, nós geramos uma economia da ordem de 180 milhões de reais, só com manutenção em materiais e serviços. Nós geramos os melhores resultados de desempenho das plantas de pelotização. E qual é o nosso grande desafio? Esse resultado não foi perene. O contexto organizacional mudou para uma situação que a companhia precisava mudar. E a gente precisa fazer com que isso seja perene, seja com o Douglas, seja com o Monteiro, seja com o Aurélio, seja com quem for, né? O processo que a gente cria ele tem que ser perene em todo o seu ciclo de vida, né? E a gente tem que trabalhar fortemente para isso, e isso é uma busca constante. Bom, para passar um pouquinho em cada um desses pilares, eu trouxe esses slides simplesmente para comentar a questão de por onde você caminha, né? Ter um bom sistema de gestão de ativos. E a Vale tem hoje um grande sistema de gestão de ativos, que é o VPS, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma conexão do VPS com a ISO 55000 e a correlação existente, a maturidade desses dois processos, ela é muito forte. E por que eu falo isso? Porque cada uma das áreas de vocês, cada uma das nossas áreas de atuação, ela busca um sistema de gestão. Você tem que criar o seu sistema de gestão, né? E o seu sistema de gestão ele tem que ser criado de forma que você consiga gerenciar de forma sustentável os seus ativos, de forma otimizada os seus ativos, o desempenho, os riscos, o custo ao longo de todo o seu ciclo de vida, né? É necessário que você saiba tratar a gestão do seu ciclo de vida de ativos, né? Gerenciar a capacidade desses ativos de forma a garantir o seu desempenho eficaz e eficiente ao longo de todo o seu ciclo de vida, né? Monitorar adequadamente os seus ativos e como? Eu preciso monitorar todos os meus ativos? Não. Eu preciso monitorar os meus ativos críticos em especial. Saber quando, como e porquê e o melhor momento de intervir naqueles ativos de acordo com a sua estratégia. Então, otimizar o seu custo total, garantir a gestão integrada dos seus ativos, né? Com eficiência e estabilidade de processo produtivo, prover respostas rápidas, né, nos momentos de necessidade de intervenção. Então, o monitoramento integrado dos seus ativos faz parte desse pilar, né? Eu defendo muito fortemente a engenharia de confiabilidade. Eu sou um entusiasta da engenharia de confiabilidade, eu me apaixonei pela engenharia de confiabilidade desde o primeiro momento que eu tive o primeiro contato com ela lá em 2012, num SIC, inclusive em Salvador. Foi ali que talvez tenha sido a virada de chave para a minha proposta, para o meu grande desempenho, meu grande desejo de desempenhar a atividade de engenharia de confiabilidade hoje profissionalmente.
E aí, para isso, nós pensamos nessa integração de sistemas, né? Eu vou falar um pouquinho do Orion na frente. O Orion é a nossa ferramenta de gestão e hoje é a ferramenta que integra a engenharia de confiabilidade de uma forma bastante ampla dentro da priorização. Para quê? Para que eu possa efetivamente analisar, entender, fornecer informações qualitativas e quantitativas para melhor tomada de decisão relacionada ao desempenho dos meus ativos, né, e ao longo do seu ciclo de vida. Suportar uma redução estratégica de custos de manutenção em cima de análises quantitativas. Então, esse sistema integrado de gestão é fundamentalmente importante. Ter gestão integrada de riscos, eliminar riscos associados à saúde e segurança das pessoas, mitigar riscos e contingenciar riscos associados ao relacionamento com os nossos principais stakeholders. Enfim, é fundamentalmente importante esse processo. E, por fim, pessoal, a gestão dos processos operacionais, né? Eu não estou falando de gestão de manutenção. A gestão de ativos não é a gestão da manutenção. A gestão de ativos é prover o melhor valor ao seu negócio. E aí, quando eu falo de gestão de processos operacionais, é a conexão disso tudo, né? Manutenção, operação, processo financeiro, enfim, qualquer outra área, RH, enfim, qualquer outra área falando sobre gestão de ativos e geração de valor ao processo. E aí, pessoal, é muito fácil falar, às vezes, né? É muito fácil trazer um conceito de gestão do ciclo de vida, de como fazer, de como não fazer, e aí eu estou trazendo um simples CIPOC. Esse simples CIPOC aqui mostra nada mais do que os pilares, os requisitos da gestão de ativos, desde o requisito 4, o contexto da organização, até o requisito 10, né? De uma forma um pouco mais, talvez, didática para se mostrar. O que eu quero mostrar com esse slide, né? Que quando eu quero entender o contexto organizacional da minha companhia, da minha empresa, da minha área de trabalho, né, eu tenho que entender as necessidades das minhas partes interessadas. Então, essa é a principal e primeira entrada do seu desenvolvimento, da sua integração do seu sistema de gestão de ativos, né? Determinar o escopo do seu sistema, o limite, o portfólio, começar a criar o seu SAMP, Strategic Asset Management Plan, né? Entender o contexto do seu negócio. A partir daí você começa a desdobrar os seus processos, né? E a liderança é papel fundamental nesse desdobramento do processo. Ele é fundamental porque ele tem que mostrar esse comprometimento. Mas não é só a liderança, a alta liderança, a liderança da companhia, é a sua liderança por propósito. Eu não fui o responsável, o líder, o head da implantação dos processos que a gente colocou aqui dentro, né? A minha liderança apoiou fortemente os meus processos. Eu tive a oportunidade de liderar outros processos, né? E por propósito simples e claro, de querer gerar o melhor valor, de dar o meu melhor, de implantar o meu melhor, de continuar com a resiliência da necessidade de interpretação adequada daquele processo, né, para convencer que aquele processo realmente gera valor. Produzir o seu SAMP e o seu AMP, desdobrar o seu plano estratégico de gestão de ativos e produzir o seu plano estratégico de gestão, né? Criar as ações para tratar os seus riscos e oportunidades, né? Os seus planos de contingência, ter adequadamente os recursos necessários como apoio, capacitação, competências, quais são as competências necessárias que eu preciso na minha companhia para que eu possa realmente desdobrar o meu plano de gestão de ativos e implantar no meu plano de gestão de ativos de forma clara, objetiva e que gere realmente resultados, né? Saber comunicar isso, a dificuldade que a gente tem de comunicar às vezes e ter a dificuldade de ganhar mais força para implantar, né? Operacionalizar atividades do ciclo de vida, ferramentas de instalação e equipamentos, gestão de mudança. A gestão de mudança, ela não é um simples processo de comunicação. A gestão de mudança, ela é fator fundamental de sucesso. Mitigar riscos relacionados a qualquer tipo de mudança. Trazer o conceito amplo da gestão de mudança, e eu tive bons professores de gestão de mudança, excelentes professores de gestão de mudança, um deles está aqui hoje, que foi o Monteiro, trazer todo o conceito da gestão de mudança para mitigar risco relacionado à sua mudança e realmente gerar valor. Avaliar o desempenho dos seus ativos constantemente, monitorar, checar, medir, avaliar, auditar, né? Analisar criticamente esse processo pela direção e prover melhoria contínua, sempre. Ações preventivas de melhoria, ações preventivas para evitar acidentes, enfim. Observem que nós temos 2 destaques em cima dos processos 6 e 10, a engenharia de confiabilidade, porque a engenharia de confiabilidade suporta muito fortemente esses processos. E qual que é a minha proposta final disso? Visão de desempenho ao longo prazo. Douglas, é muito fácil falar nesse processo também porque está escrito nos requisitos. Eu vou tentar transformar isso um pouquinho do que a gente buscou. Eu mudei um pouquinho o slide. Eu simplesmente trouxe o contexto organizacional para a entrada, a liderança como comprometimento de entrada e o entendimento do contexto interno e externo de mercado para a minha empresa, para a sua empresa. Isso não faz diferença.
Dentro dos meus processos, eu quero avaliar adequadamente a capacidade produtiva, premissas, restrições, manutenções relevantes, oportunidades e soluções, demanda de mercado, de médio, curto, longo prazo, trazer o meu plano diretor, conectar o meu plano diretor à estratégia de gestão, a requisitos legais, né, análise de falha, processos de rotina, riscos operacionais. Isso é um processo suportado pelo seu sistema de produção, seu sistema de gestão, né? Isso, obviamente, vai estar engajado, inserido, conectado aos requisitos 6, 7 e 8, planejamento, apoio, operação. O que eu quero de saída? Avaliação do desempenho, melhoria contínua sempre, mas o meu resultado é uma visão de desempenho de longo prazo, é uma segurança e disciplina operacional, é uma excelência operacional, enfim, eu posso ter N resultados de acordo com aquilo que eu quero buscar. Ficou um pouco melhor? Talvez sim, talvez seja um pouco mais interpretativo, né? Mas eu posso mudar um pouquinho mais. E eu estou trazendo um pouquinho mais essa mudança para a engenharia de confiabilidade como suporte a isso. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? A liderança por propósito que eu aprendi e que eu tenho tentado dividir é que você pode suportar a tomada de decisão, você pode gerar essa proposta para a sua companhia, para a sua empresa, né? Com resultados de qualidade para melhor suporte, melhor tomada de decisão para os grandes gestores, para os principais gestores da empresa. Eu tenho como contexto, interpretação pessoal, que a liderança por propósito vai sempre me fazer buscar o melhor resultado, a melhor interpretação, a melhor resposta para aquele processo que eu estou implantando, para que se possa tomar a melhor decisão. Mesmo que muitas das vezes eu bata com a cara na porta. Isso é um contexto que a gente, pelo menos para mim, para engenharia de confiabilidade, isso acontece direto, né? Convencer que aquilo realmente é o resultado de qualidade. Mas quando eu trago esse CIPOC mostrado dessa forma aqui agora, eu mudei um pouquinho a cara da interpretação. E por que eu fiz isso? Porque diante de várias perguntas que eu vi, inclusive encaminhadas, como que eu começo a criar, como que eu faço, como que eu desenvolvo? Então vou tentar trazer essa conexão mais uma vez nesse CIPOC. Qual que seria a minha entrada para esse contexto, então? Eu tenho a hierarquia funcional dos meus ativos, eu tenho a classificação de criticidade deles, eu sei a importância deles no meu processo, eu tenho os meus planos estratégicos de manutenção realmente desdobrados, quais são meus principais KPIs, né? Eu consigo conectar meus processos de perda de produção nessa entrada, eu tenho monitoramento da condição de saúde dos meus ativos, né? Quais são os requisitos legais e normas que eu preciso aplicar? E quais os processos aplicados a isso, né? Quais são as minhas atividades que vão suportar esse requisito inicial, né? O meu plano estratégico de gestão de ativos, meus objetivos e metas plenamente definidos, né? O meu plano de gestão de ativos, ou seja, aquilo que a execução realmente tem que ser feita, né? Os meus processos de gestão de mudança integrados, adequados, suportados, validados, né? Eu tenho ferramentas que me suportam isso, e por que não utilizar as ferramentas qualitativas e quantitativas de confiabilidade? Né? Por que não ter um plano de manutenção suportado pelos meus modos e efeitos de falha e com um RCM bem suportado? Eu faço minhas análises de causa-raiz de forma adequada, de forma estruturada, né? Eu consigo aplicar a confiabilidade quantitativa a partir desse momento? Eu teria isso como saída, por exemplo, a definição de um tempo ótimo de manutenção, uma otimização de peças sobressalentes, uma análise de cenários de apoio de tomada de decisão, e os resultados são muito similares ao que a gente falou lá na frente. Eu não quero me atentar a esse slide agora, porque eu quero provocar um pouco mais logo à frente. E a minha provocação vai nesse sentido de ter esse CIPOC aberto. Douglas, beleza, eu vi o CIPOC de novo, eu vi um monte de entrada, processo, saída, mas não está claro para mim ainda. Então vamos tentar fazer uma brincadeira rápida. Eu perdi o indicador de desempenho. Simples, né? Como que eu trato isso hoje? Eu faço uma análise de causa-raiz, eu sei o modo a falha fundamental, resolvi o meu problema. Não é aí. Não é somente por aí, né? Aí pode ser um começo da história. E como que eu posso melhorar ele? Né? Eu posso aplicar uma ferramenta de confiabilidade quantitativa, eu posso fazer um life data análise desse processo, eu posso entender como é que é a curva de distribuição de vida desse ativo ao longo do tempo para ver se ele está performando como ele deveria. Mas para eu fazer essa life data análise, eu preciso de quê? De informação. E aí, lá no meu plano estratégico de gestão de ativos, lá atrás, quando eu fui definir as minhas entradas, eu defini que a minha hierarquia funcional, ela representa o meu ativo no último nível representativo da hierarquia funcional. Eu tenho as ordens de manutenção apontadas para aquele local de instalação adequadamente. Eu tenho informação de planos de manutenção, de planos de inspeção, enfim. Eu tenho informação que me gera a quantidade de dados adequada para que eu possa fazer esse life data análise. Mas é só isso? Não. Eu posso ter um processo de perda de produção também. O seu sistema MES, seu sistema que mede o seu processo produtivo, ele está conectado à sua análise? É possível utilizar essa informação para fazer um life data análise?
Somente o Life Data Analysis é suficiente? Não, eu posso fazer um RGA também, eu posso fazer uma análise do crescimento da confiabilidade, eu posso devolver para o meu gestor que o MTBF daquele ativo está decrescente, ele está em final do ciclo de vida dele e ele não vai corresponder para aquela proposta de trabalho que eu tenho que fazer nos próximos 3, 4, 5 meses, ou a probabilidade de falha dele é tão alta que eu vista no Life Data Analysis, o RGA me corrobora com a mesma tomada de decisão, como o MTBF decrescente, por exemplo, cara, eu preciso ter uma atuação rápida, um overhaul, né, eu vou comprar um novo ativo, eu vou antecipar um evento de manutenção, eu não vou cumprir aquela missão. E se eu tiver que fazer isso realmente, o que eu posso aplicar? Eu posso aplicar uma gestão de mudança, e aí essa gestão de mudança ela vai buscar exatamente interpretar adequadamente quais seriam as minhas atividades de melhorias, né, que eu deveria estar trazendo para o conceito da gestão de mudança. Mas não é suficiente eu só aplicar a gestão de mudança, eu tenho que entender o que está acontecendo. E o entendimento do que está acontecendo vai sair de uma boa análise de causa-raiz, e você pode aplicar qual modo que você quiser, né, a forma que você quiser, desde que você interprete adequadamente os modos de falha fundamental. Nós temos uma mania de identificar a falha fundamental, resolvi meu problema, apliquei RCA, né, a falha fundamental, não, os modos de falha fundamental. E esses modos de falha fundamental, eles alimentam novamente o meu módulo de gestão de mudança, a minha análise de gestão de mudança. E o que eu tenho com essa análise de gestão de mudança? Eu posso ter, por exemplo, a definição do tempo ótimo de intervenção. Eu posso ter, por exemplo, a definição do tempo ótimo de inspeção ou priorizar os gastos que eu tenho que fazer para aquele momento. E o que eu ganho com isso? Por exemplo, o desenvolvimento de novos projetos suportados por confiabilidade. Eu dei um insumo de tomada de decisão suportado pela engenharia de confiabilidade para esse processo. E mais o que ele poderia me dar? O aumento da disponibilidade dos ativos, naturalmente. Se eu consigo mitigar falhas, eu vou aumentar a disponibilidade dele. Só isso? Não, eu posso ter a redução dos custos e gastos fixos ou variáveis. A partir do momento que eu tenho a melhor tomada de decisão relacionada à manutenção, né, eu tenho uma oportunidade de redução de gastos, né? Eu posso ter uma previsibilidade de falha futura adequada, ou seja, eu tenho previsibilidade dos meus processos, né? E a previsibilidade de falha me traz o quê? Uma melhoria da confiabilidade dos ativos, ou seja, eu estou eliminando perdas, né? Eu tenho também uma oportunidade de eliminação de falhas reincidentes. E essas eliminações de falhas reincidentes, pessoal, traz a eliminação, mitigação, minimização ou controle de riscos. E aí, mais uma vez, eu não estou falando de reduzir risco e reduzir gasto com manutenção. Eu não estou expondo o meu mantenedor ao risco. Eu não estou expondo a minha empresa a um risco ambiental, por exemplo, né, ou uma situação similar, onde meus principais stakeholders vão olhar a empresa ou a companhia de uma forma inadequada, né? Se eu pudesse resumir isso tudo em uma palavra, se chama integração. E esse é um trabalho que a gente vem buscando mais e mais todos os dias, né? Eu trago uma imagem aqui do nosso ecossistema, né? O nosso ecossistema conecta hoje os principais módulos do nosso ERP, do SAP, as ferramentas standalone de confiabilidade, as ferramentas de análise de falha, né? Os nossos sistemas MES, né? O nosso PINS, o centro de monitoramento de ativos, enfim, todos os principais sistemas legados hoje estão conectados à nossa ferramenta de gestão de ativos, que é o Orion. Para quê? Para que eu possa ter informação, fazer análise, suportar a análise, compartilhar essa análise de uma forma bastante ampla. Tudo isso suportado pelo meu sistema de gestão de ativos. E o meu sistema de gestão de ativos hoje, que é o VPS Navalli, de novo, ele tem uma conexão muito forte com a ISO. A ISO é o nosso principal guia para a gestão de valor através dos nossos ativos. Quando eu trago essa conexão de tudo, pessoal, eu quero agora virar um pouquinho a chave e mostrar alguns exemplos de resultados que a gente tem todos os dias, em todas as nossas análises, para suportar a tomada de decisão. Então, eu vou trazer um pouquinho agora do que é uma oportunidade de resultado para melhor tomada de decisão, e que, mais uma vez, muitas e muitas vezes eu já apresentei N situações, N vezes respostas aqui dentro, e eu não tive o resultado esperado daquele cara que estava liderando o processo, né? E a liderança por propósito me faz a cada dia insistir que esse é o melhor resultado, ou sempre buscar a melhor resposta para que a gente possa buscar de uma forma mais ampla para a companhia, que isso pode ser representativo. E como que a gente faz isso? Por exemplo, esse é um relatório, tá, de um Life Data Analysis, de uma análise real, inclusive nossa, né, onde eu consigo ver, por exemplo, entregar, por exemplo, na determinação de uma estratégia de manutenção, qual que seria a melhor interpretação da confiabilidade. A melhor interpretação da confiabilidade ou da mantenabilidade daquele item.
É um ativo meu que tem uma taxa de falha por desgaste, né? Ele tem um beta maior do que 1, ou deveria ter um beta maior do que 1, mas ele está com uma taxa de falha prematura. O que está acontecendo? A minha estratégia de manutenção está incorreta, né? A operação daquele ativo está incorreta, eu tenho um projeto incorreto. Então, tecnicamente, a gente começa a validar uma resposta, né? Uma interpretação de uma resposta de um ativo. Serve somente para isso? Não. Esse módulo de Life Data Analysis, ele alimenta ainda mais uma série de coisas que a gente produz de informação aqui dentro. Por exemplo, aqui na lateral direita dessa tela, eu tenho a probabilidade de falha futura em 24 horas ou a probabilidade de falha futura em um determinado período de tempo que foi setado para 60 dias, né? Qual é a minha resposta para esse intervalo de tempo, né? Esse ativo vai performar com o risco adequado até aquele momento de intervenção que estava planejado ou não, né? Qual é a minha tomada de decisão? Eu vou à frente ou não vou à frente? Eu vou antecipar uma parada ou eu posso estar tranquilo e levar lá na frente, e levar até o momento da parada, né? Eu tenho uma interpretação gráfica disso tudo também, né? Isso corrobora um pouco mais com a tomada de decisão. O Life Data Analysis, ele te proporciona umas outras informações que geram muita conexão ainda com, em especial para esse caso, com mitigação de risco, e aí eu falo risco financeiro e risco de operacional também, tá? Aqui também é um case real de análise de redutores de acionamento da nossa área, né? Esse case eu gosto de explorar ele por causa da dimensão ou volume de representativo de dinheiro que isso pode colocar. Através de uma análise de dados de vida, a gente analisou o comportamento de vida de alguns equipamentos das nossas plantas, né? Esse comportamento das nossas plantas são oito redutores aplicados, né? Nós setamos aqui uma informação de ressuprimento em emergência, ou em tempo normal, né? O tempo, a perda por falta de produção por falta desse spare part por hora, e assim, a resposta fica muito clara para mim quando eu começo a olhar essa informação. Se eu não tiver esse spare part disponível, eu tenho 38% de chance de sucesso. A cada 100 vezes que eu for lá, 38 vezes o ativo vai estar disponível. Entretanto, se aquele evento de falha acontecer, dado o contexto para trás colocado, nós poderemos ter uma perda da ordem de 126 milhões de reais. Se eu tiver um ativo reserva, eu tenho 75% de chance de sucesso, né? Porém, se o evento se materializar mais uma vez, eu posso ter uma perda de 51 milhões de reais. O que eu quero mostrar aqui, pessoal? Qual é o número ótimo de spare part que eu tenho que ter na minha planta para mitigar aquele risco de um evento acontecer, né? O Orion traz aqui uma resposta para mim que 5 spare parts para esse conjunto, ele me daria 99,954% de chance de sucesso. Eu vou ter se a falha materializasse, eu teria uma perda de 2 milhões de reais. Mas se eu tiver 2 peças reservas, eu tenho 93% de chance de sucesso. Qual é o meu apetite ao risco? Eu preciso realmente investir dinheiro da ordem de 400 mil reais para adquirir mais uma peça reserva ou não? Qual é o meu apetite ao risco, ou qual é o tamanho do meu bolso, né? Quanto é o tamanho da minha caneta para assinar o cheque, para ter reservas, para ter equipamentos reservas nesse contexto. Então, é uma informação técnica, é uma informação concreta de tomada de decisão que você mitiga risco, não somente relacionado à sua planta, mas mitiga risco relacionado ao seu planejamento estratégico. Nós observamos alguns tempos atrás, pessoal, que nós pedíamos peças em investimento, reservas em investimento, para itens que nós já tínhamos 99,95% de chance de sucesso. E a gente recebia a necessidade, o pedido das áreas operacionais de ter mais uma peça como garantia operacional. É muito fácil eu ter uma usina reserva do lado. Em contrapartida, nós vimos peças grandes, tá? Da ordem de 400 mil, de 2 milhões de reais, enfim. Em contrapartida, nós observamos que a estratégia de manutenção de uma simples bombinha de água, que custava R$ 1.200, nós deveríamos ter 12 peças em reservas em estoque, mínimo de 12 peças em reserva em estoque, nós não tínhamos nenhuma. E elas estavam todas em recuperação, né? E essa mínima peça de R$ 1.200, ela provocou uma falha na planta, né? E essa falha na planta chegou a quase 3 dias de usina parada, porque nós não tínhamos essa reserva. Então, o que eu quero dizer? A melhor tomada de decisão, ela pode partir da necessidade de ter um grande investimento ou de investir adequadamente em alguma coisa ou trazer o suporte técnico de pequenos pontos que você realmente talvez não tenha o foco. Eu posso ainda crescer por uma análise de crescimento da confiabilidade, né? A minha estratégia de manutenção está correta, o desempenho daquele ativo, o ciclo de vida daquele ativo está performando da forma que eu gostaria de ter, eu suporto a minha tomada de decisão
estratégica de um evento de grande porte, por exemplo, de uma grande intervenção, naquele intervalo de tempo previamente planejado, né, qual é o meu risco de não cumprir aquela missão para aquele intervalo de tempo? Então, esse parâmetro técnico, ele também alimenta fortemente a tomada de decisão. Como que eu poderia ajudar o PCM das rotinas, né? A gente está falando aqui de análises, e essas análises elas são individuais ou por um grupo de ativos, mas enfim. Mas como que eu poderia suportar meu PCM todos os dias? Todos os dias, quando eu falo todos os dias mesmo, de uma forma bastante prática. Por que não produzir um painel de confiabilidade, de previsibilidade de falha futura? Esse painel é automaticamente atualizado todos os dias, onde eu conecto uma avaliação do RP, do TAG especificamente, né, da classificação de criticidade desse RP, da classificação de criticidade dinâmica que nós colocamos num conceito aqui dentro, se o risco de um processo, se o risco de um ativo falhar é um risco dinâmico, e a classificação de criticidade do seu ativo, ela é baseada em função de algumas informações que geram esse risco, a sua classificação de criticidade também deveria ser dinâmica. Nós colocamos esse processo dinâmico acontecendo aqui dentro. Se eu conectar essa informação, né, ao seu centro de monitoramento de ativos, né, e a partir dessa informação eu tenho uma previsibilidade de falha condicional alimentada automaticamente, onde o PCM, quando olha para essa análise, fala assim, cara, eu tenho uma limitação de mão de obra para atender N ordens de serviço que eu tenho. Quando eu olho para essa tela, qual que é o primeiro ativo que eu vou colocar no processo de manutenção? Seria esse ativo de 93% de chance de falhar em 15 dias e o de 71% de chance de falhar em 15 dias. Né? Ah, mas cara, esse ativo de 71% é um ativo crítico B, né? E o meu ativo crítico A aqui em cima tem 3,91%. Qual que eu vou tratar? É óbvio que eu vou tratar o de 71,16%. Né? São essas respostas que a gente tem que dar de forma dinâmica para melhor tomada de decisão. Né? E a liderança por propósito traz isso. Né? Como eu, como gestor de um processo, ou como eu, como engenheiro de um time de engenharia, posso contribuir para o meu processo de manutenção ser mais e mais eficiente, o meu processo de gestão do ativo físico ser mais e mais eficiente. Mesmo que em alguns momentos, né, essa análise estatística, matemática, ela erre. Né? Graças a Deus a gente acerta mais do que erra. Mas é sempre trazer esse contexto de forma ampla aos processos. Eu poderia trazer um pouco mais de informação, né? A gente traz um pouco das análises de confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade com uma simulação de produção, né? Para quê? Para corroborar mais uma vez com o processo, né? Para suportar o seu planejamento estratégico de manutenção, o seu planejamento estratégico organizacional, né? Para garantir que seus bad actors da planta foram identificados e que você vai tratá-los de forma adequada ao longo do tempo, e esse tratamento adequado ao longo do tempo, né, que ele realmente gere valor para melhor tomada de decisão. Eu fico muito feliz quando a gente entrega uma análise RAM, por exemplo, e o resultado final, depois de um período de tempo, é totalmente contrário ao resultado da análise RAM. Né? Por quê? Porque nós atuamos antes e nós não deixamos que aquilo acontecesse. Essa é a liderança por propósito, gerar o melhor valor. Essa é a liderança por propósito no contexto de sempre buscar o melhor resultado da sua área com aquilo que você tem nas suas mãos para fazer agora. Eu falei isso tudo, pessoal, e todo esse trabalho que eu falei aqui agora, ele foi desenvolvido dentro da pilotização. Né? A pilotização é uma área de negócio da Vale. Se eu for brincar hoje com uma comparação, acredito que a grande maioria de vocês estejam com notebook. Né? Se estiverem com notebook, a Vale é o notebook. Né? A pilotização é a tecla Enter do seu computador. E nós representamos 25% do EBITDA ajustado da companhia em 2015. Nós representamos os melhores resultados de manutenção entre 2015 e 2017. Nós conseguimos reduzir 180 milhões de reais os nossos custos de manutenção. E a gente tem o trabalho constante de buscar excelência nesse processo e deixar esse processo perene. Reduzir 37% dos custos de manutenção ao longo de um período de tempo foi muito difícil. Manter ele é mais difícil ainda. Tirar mais 5% e manter esse resultado é ainda mais difícil. Né? Então a gente sempre vai buscar essa excelência, sempre vai buscar esse propósito. Essa sementinha foi plantada lá atrás. E eu fico muito feliz hoje de poder participar de um grande projeto da Vale. Eu tenho a oportunidade hoje de ser um dos coordenadores desse projeto, né? E em especial ver o projeto que está nascendo agora de uma sementinha que nós plantamos lá atrás, que é um pouquinho do que eu quero falar agora com vocês, né? Em 2017, a Vale iniciou a implementação do COI. O COI é o nosso Centro de Operações Integradas, e durante toda essa jornada de implantação, né, nós tivemos outros desafios, né, em especial associados à conexão desse novo modelo de gestão de ativos. Essa conexão, pessoal, ela traz, em especial nesse item 3, a integração do ciclo de vida de ativos à estratégia do negócio.
A proposta da nossa palestra é falar da liderança por propósito e a geração de valor de gestão de ativos na cadeia de valor de negócios, né? Como eu falei, a priorização é um pontinho dentro da Vale, né? Mas lá nasceu um trabalho, né, que hoje está sendo expandido para as várias unidades de negócio da Vale, aprendendo o que as outras unidades de negócio da Vale têm, trazendo o mesmo conceito para dentro da gestão de ativos, que é a integração do ciclo de vida desses ativos. Essa integração do ciclo de vida de ativos, né, o desenvolvimento desse projeto, ele tinha 4 oportunidades que foram identificadas e agrupadas em 3 iniciativas. E exatamente nesse momento, a gente está nessa iniciativa 2, que é o gerenciamento integrado do ciclo de vida dos ativos e práticas de manutenção, né, para gerenciamento dos riscos de otimização de CAPEX e OPEX, né, além da parte de integração de cadeia estendida, ou seja, a conexão lá com os corredores na Malásia, na China, enfim, né? Mas aqui a gente traz a gestão de ativos para o conceito da cadeia de valor, né? Conectar a gestão do ativo físico, a interpretação do mapa de gargalos, do painel de premissas, enfim, de como a gestão de ativos está conectada ao plano estratégico, né? E que a gente realmente consiga mitigar qualquer evento de risco relacionado a esse processo. Bom, o propósito desse projeto, cara, ele tem uma missão, né, que é direcionar a tomada de decisão de gestão de ativos no planejamento da cadeia de valor de ferrosos, através de informações sobre a saúde e desempenho dos ativos, bem como o nível de riscos operacionais. Quando eu leio a missão desse projeto e eu olho um pouquinho para trás em alguns slides que a gente passou, a conexão é total. O risco operacional, o desempenho, a saúde, né, a proposição de valor, reduzir a exposição ao risco nos processos e ativos através da visibilidade dos estados e controles críticos de saúde do ativo, otimizar a confiabilidade e o desempenho dos ativos ao longo do seu ciclo de vida. Isso é gestão de ativos, isso é engenharia de confiabilidade suportada pela gestão de ativos, né? Nós conectamos essa ideia da gestão de ativos em 2 CMAs, o global e o local. Nós conectamos toda a cadeia de valor da companhia nesse contexto, né? Nós abrimos a árvore de valor por camada, nós dividimos cada uma dessas interpretações em níveis de atuação de CMAs dentro da companhia, né? Nós trazemos informações de como prover análise a todo esse processo, né? De como prover informação a todo esse processo. Então, aqui tem uma série de informações, conexões ainda que a gente está construindo, criando, mas observem, né? Eu estou falando aqui do lado do processo de manutenção, de responsabilidade de inspeção em PCM, e estou falando do planejamento estratégico da organizacional, da cadeia de valor como um todo. Nós trouxemos toda essa conexão que é a gestão de ativos. Eu fico muito, muito, muito feliz de ver a evolução que nós conseguimos criar. E que a Vale está caminhando hoje, né? Trazer a cadeia de valor, a geração de valor ao negócio, né? Em determinados momentos, né, eu vou priorizar a área A ou B, porque lá é a melhor geração de valor ao negócio, seja ele físico, seja não físico, seja financeiro, seja reputacional, seja lá o que for. Aqui um pouquinho mais de componentes funcionais, não adianta entrar no contexto como um todo, eu queria trazer a ideia disso tudo para vocês, tá? De uma forma bastante ampla, né? Dos processos que o CMA vai trazendo, a conexão com a cadeia de valor como um todo, né? E para a gente basicamente chegar ao final da nossa proposta, eu vi dentro de algumas perguntas, eu queria explorar um pouquinho mais aqui. Tá bom, eu estou criando esse processo, né? Eu estou começando a implantação, eu estou no estágio de implantação, né? O que eu deveria, o que eu poderia, como eu deveria caminhar. E eu queria trazer um pouquinho daquilo que a gente viveu aqui dentro e aquilo que eu defendo. Defendo no contexto de implantação de algumas coisas que nós aprendemos ao longo do tempo e que a gente vem aprendendo todos os dias, né? E o primeiro deles, pessoal, é ter um adequado assessment da sua área, né? Conhecer a maturidade de gestão de ativos, isso vem da ISO, tá? A maturidade da gestão de ativos é definida com a capacidade de uma organização se antecipar, fazer previsões e responder ao seu ambiente por meio da gestão de ativos. Entenda a maturidade dos seus processos, né? Entenda a maturidade dos requisitos da ISO dentro do seu processo. Ter uma reorganização dos seus processos de engenharia, de manutenção, né? Eu brinco que isso aqui é um funcionograma. Qual é o funcionograma da minha área de atuação? Qual é o funcionograma da minha engenharia? Qual é o funcionograma da minha empresa, né? E observem que aqui eu trago não somente o planejamento estratégico, a parte de equipamentos, de materiais, de engenharia econômica, engenharia de confiabilidade, padronização, normas. Eu não sei o que mais poderia ser colocado aqui dentro, né? Aqui a gente pensou de uma forma de como trazer essa estruturação que a engenharia poderia dar para a gestão de ativos. Capacite seus times. O requisito 7.2 fala de competências da ISO, né? Determinar a competência necessária das pessoas que realizam o trabalho sob seu controle afeta o desempenho dos seus ativos. Capacitação, fundamentalmente importante. Pessoas certas nos lugares certos. Capacitar aquelas pessoas que estão segurando lá a onda da sua empresa, que estão gerando valor na sua manutenção. Dar mais e mais e mais capacitação, né?
ter uma análise crítica e periódica das necessidades, dos requisitos, das competências da sua área de atuação. Ter uma estruturação adequada, tem perguntas nesse sentido lá também. O que eu deveria ter de atuação? Como eu deveria construir, né, o meu processo de gestão? O meu processo de suprimentos não conversa com a minha área, o meu processo de RH não conversa com a minha área, eu não consigo fazer um ciclo de vida adequado. Taxonomia de seus ativos, a representação do seu ativo na estrutura funcional no nível mais representativo que você precisa. Classificar adequadamente os seus ativos e desdobrar a sua estratégia, a estratégia de gestão física, a estratégia de manutenção, dentre outras áreas, né? Saber monitorar os seus ativos adequadamente, né? O objetivo do monitoramento de ativos é a obtenção do melhor desempenho dos seus ativos versus o risco, versus o custo, versus os gastos direcionados ao mesmo, enfim. Saber monitorar os seus ativos e gerar informação adequada para que você possa garantir adequadas condições de funcionamento, garantir o processo de atendimento à qualidade, a integridade do sistema de controle, enfim, né? Eu defendo a engenharia de confiabilidade como suporte à decisão. Eu defendo a engenharia de confiabilidade como principal ferramenta de tomada de decisão. Por quê? Ela é a forma mais rápida e mais prática de você suportar o seu sistema para, em determinado momento de maturidade, você buscar a indústria 4.0, você buscar o seu analytics, buscar a inteligência artificial. Pessoal, se eu pegar minha planta hoje, instrumentar inteira, e não tiver informação necessária, se eu aplicar o analytics nele, eu vou ter um resultado ruim, porque os dados são ruins. Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu vou chegar, eu vou instrumentalizar tudo, eu vou colocar analytics, eu vou fazer inteligência artificial, eu vou estar fazendo inteligência artificial de um processo que não é bom hoje. Então, aprendi com uma pessoa da Embraer, Marcelo Schianazzi. Eu tenho, assim, não sei se o bom hábito ou o mau hábito de ouvir algumas palavras, algumas frases, eu guardo elas para mim, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma visita na Embraer, quando a gente estava buscando a implementação do Orion, e o Marcelo falou uma frase no dia da nossa visita lá, que eu achei muito bacana e levo para mim até hoje. Algumas pessoas talvez já tenham ouvido eu falar em algumas conversas que a gente teve. Vamos devagar que eu estou com pressa, né? Qual é o melhor momento de eu fazer a aplicação de uma atividade? Sistemas integrados. Como eu falei, né, se eu pudesse resumir todo o trabalho, eu estaria em integração, integrar sistemas, né, conectar sistemas. Quando eu faço um SPF, se esse SPF ficar para mim lá, ele não vai gerar valor nenhum. Mas se eu entregar isso para os meus suprimentos, né, na hora da definição do número ótimo de spare part, ou da pessoa que está lá no armazém, se eu tenho que definir lá, eu vou colocar o meu ativo, né, o número ótimo de sobressalentes colocado aqui dentro, e ele faz uma análise qualitativa. Como eu posso contribuir com ele, então, né, quantitativamente, né? A liderança por propósito, pessoal, é nesse princípio. Eu não sou responsável por aquela área, mas por propósito, eu quero contribuir com ele da melhor forma possível. E eu levo essa integração nessa necessidade. Eu ter um Life Data Analysis, eu tenho uma análise RAM, eu tenho uma análise spare part, e não poder compartilhar ela com as pessoas que estão lá na frente de batalha, né, não traz valor, né? E a gente tem que ter essa proposta. Nem sempre você vai ser bem recebido, tá? Né? E a resiliência faz parte do processo. Obviamente, pessoal, a gente vai ter que evoluir. E a transformação digital está aqui para isso, né? Grandes bancos de dados, analytics, inteligência artificial. Como eu falei, reduzir 37% dos custos de manutenção não foi fácil, mantê-los é muito mais difícil, reduzir 5% é mais difícil ainda. E eu só vou conseguir dar esse evento, dar essa redução em determinado momento se eu tiver ferramentas para isso. E a transformação digital vem para isso, né? Vem para nos orientar ainda mais um pouco a todo esse processo. Nós temos grandes desafios, pessoal, como eu falei, e aí para encerrar e a gente continuar o nosso bate-papo. Eu acho que os grandes desafios que nós temos hoje na Vale, e talvez não sejam muito diferentes em grandes empresas que estão aqui hoje, de empresas que estão aqui hoje, né? Eu trato, né, esses grandes desafios, em primeiro momento, em solidificar a gestão integrada de riscos. Quando eu falo solidificar a gestão integrada de riscos, não são os grandes riscos de negócio apenas, porque esses grandes riscos de negócio tem muita gente olhando para eles, mas eu falo gestão de risco em o risco do ativo ao processo ao negócio. Os grandes acidentes nascem de pequenos gatilhos. E esses pequenos gatilhos estão nessa necessidade de solidificar a gestão integrada desses riscos. A gestão de mudança é extremamente importante. A análise adequada de uma pequena mudança gera um grande acidente, gera uma fatalidade. A liderança e cultura. Liderança e cultura são fatores primordiais para a gestão de valor, para a gestão de ativos, né? Não somente da alta liderança, a liderança por propósito, é você fazer o melhor que você tem para fazer nas suas mãos agora. Defendo a engenharia de confiabilidade porque, na minha opinião, e por ser um entusiasta da engenharia de confiabilidade, mais uma vez, ela é uma das principais ferramentas para a geração de valor adequado ao negócio.
pessoas e habilidades, capacitem seus times, né? Busquem capacitação, sejam protagonistas da sua carreira, né? Eu ouvi várias vezes dentro da própria companhia, cara, eu queria fazer um MBA, mas a Vale não pagou para mim. Tá bom, eu vou pagar para mim, porque é para mim que eu quero, né? Mas você vai aplicar isso na Vale? Vou aplicar porque eu tô aqui para trabalhar e eu quero fazer dessa forma. Isso me dá prazer por fazer, né? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer esse bate-papo com vocês, né, igual a gente está fazendo aqui agora, as oportunidades que eu tive de até lecionar algumas aulas, eu sempre disse que eu não teria essa capacidade de lecionar alguma coisa, até que eu fui convidado a dar aula no MBA de Gestão de Ativos, né? Eu aprendo muito mais do que falo, do que tento passar, porque as habilidades e as pessoas que as pessoas têm de transformar uma situação te ensinam muito mais. Gestão de mudança pura, integrada, conectada, da forma que a gestão de mudança deve ser colocada. Gestão de mudança não é só o processo de comunicação da mudança, é mitigação do risco relacionado à mudança, é da adequada geração de valor para aquela mudança, é garantir que ela realmente vai entregar. Confiabilidade de processos, não somente confiabilidade de manutenção, que os seus processos entreguem aquilo que você tem que realmente fazer, né? Que ele esteja operacionalmente correto. Sistemas integrados, ter uma padronização quando possível, né? Não é padronizar de cima e embaixo, faça igual ao outro, não, é padronizar aquilo que é necessário fazer e aplicar a transformação digital. Isso é um looping, né? Isso vai ser um vórtice que vai acontecer ao longo do tempo e a partir dele você vai sempre realimentando o seu PDCA, sua atividade de manutenção, sua atividade de rotina. Bom, pessoal, basicamente era um pouquinho do bate-papo que eu queria dividir com vocês, trazer um pouquinho do conceito do que a engenharia de confiabilidade nos apresenta, de projetos que nós desenvolvemos ao longo do tempo aqui na Pelota, e trazer esse conceito do que eu aprendi com o Monteiro, a liderança por propósito. E a liderança por propósito faça o melhor que você pode fazer e aquilo que você tem nas suas mãos para fazer agora. Tenha satisfação e prazer de fazer isso, aprenda todos os dias. Eu acho que isso é a principal entrega que a gente tem na geração de valor ao negócio, conectado com a gestão de ativos. É isso, Monteiro. É isso, pessoal. Parabéns. O Douglas me fez buscar aqui, sorte que estava do lado, um livro do Warren Bennis. Warren Bennis é um dos primeiros especialistas em liderança, onde ele fala da essência do líder. Vou até ler essa parte aqui enquanto a gente respira, o Douglas respira, para vocês começarem as perguntas. Ele diz assim, líderes não têm interesse em provar quem são, mas sim o interesse permanente em expressar quem são. Eu acho que nessa fala do Douglas aí, deu para perceber o entusiasmo, a paixão, mais uma vez, né, o Turrini semana passada, o Douglas essa semana, e todos aqueles que estavam aqui de alguma forma, mas em especial o Douglas aí, pelo evento de hoje, de expressar aquilo que ele é, né? Uma pessoa determinada e obstinada a fazer as coisas, a transformar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a vida da empresa que ele trabalha e da indústria de uma forma geral. Muito bem, quem gostaria de começar? Senão eu começo com várias perguntas que eu tenho aqui, mas eu vou me segurar. Eu também. Vamos me segurar aqui, Monteiro. Deixa eu pegar primeiro, deixa eu engatar primeiro aqui. Douglas, parabéns, cara. Olha, muito boa a sua exposição, legal mesmo. Isso aí foi uma aula de gestão de ativos na veia, né? Muito legal, contribuição muito rica. Eu estava anotando as coisas que você foi falando, né? Tem material para show. Igual do Turrini na semana passada, também tinha coisa para caramba. Você fala assim, perde até o rumo de casa, né? Ainda bem que eu estou em casa. Aí você citou um pouquinho da jornada, lá 2011, 2020, legal, né? Então você tem um caminho longo aí que foram trilhando. Evidente que depois que as coisas estão prontas, parece que vai ficando fácil, né? Mas lá, quando foi começar a implementação, imagino que tenha sido muito difícil. E aí queria que você comentasse um pouco voltasse só o primeiro passo que foi dado, né? Que eu acho que é legal. E você engata aí também na tua resposta, se puder. Eu achei muito legal a tua fala da contribuição EBITDA, né? Porque no final isso vira uma coisa muito importante dentro da companhia e imagino que isso acaba virando um padrão e a cobrança em cima disso deve começar a ser muito forte. E reduzir 180 milhões é maravilhoso, né?
E aí agora é a pergunta, né, do imaginando que o acionista vai perguntar para você, tá bom, e agora, Douglas? Como é que faz para apertar mais subir mais o sarrafo, né? Então, eu queria que você abordasse só um pouquinho dessa questão dos próximos passos, né? Que você já abordou um pouco, mas queria que você aprofundasse um pouquinho. E no primeiro passo quer dizer, eu estou pegando voltando no tempo, lá o primeiro passo que você deu, né, com a tua equipe, e depois agora os próximos passos, porque o sarrafo está alto para chu, né? E imagino que você falar que baixou 180 milhões, se eu fosse o chefe, eu ia falar, poxa, agora, e os outros 180 vêm da onde agora, né? Certo? Então, E primeiro, e de último momento aqui, parabéns, muito boa a exposição sua, valeu mesmo. Obrigado, Aurélio, obrigado. O nosso time de trabalho, né, foi liderado desde o começo pelo Rangel. O Rangel teve um bate-papo com vocês, acho que o Rangel está aqui também. Lá em 2011, ou de 2008 para frente, a grande sacada do trabalho foi tirar o nariz para fora da água. Né? Nós estávamos num momento de resultados, de desempenho de ativos muito ruins. E aí a ideia de trabalho foi simplesmente trazer uma rotina de estabilidade operacional, né? Eliminar aqueles nível de falhas e incidentes, né? Nós entramos naquela época com um processo que chamava MCS, motivo, causa, solução. Basicamente, nada mais do que ter uma análise adequada das falhas que provocavam qualquer parada ou perda dos ativos de planta e eliminar a reincidência daquele item. A ideia básica, Aurélio, era nada mais do que trazer uma estabilidade operacional. E trazer a estabilidade operacional significava eu vou começar a ter tempo para pensar, eu vou começar a ter tempo para desenvolver a estratégia adequadamente. Né? Então, lá no passado, ninguém inventou nenhuma atividade, nós não inventamos a roda. Como eu falei no começo, cara, vou colocar analytics, inteligência artificial na minha planta, porque eu vou molhar, não sei se vai. Qual é o seu propósito para o início, né? Aonde eu quero chegar nesse primeiro momento, né? Qual é o meu contexto interno para que eu possa realmente, a partir desse momento, gerar valor? Então, lá em 2008 até 2011, a ideia era trazer essa estabilidade da rotina, o gerenciamento forte da rotina, né? Estabilizar o seu processo operacional, estabilizar suas plantas, né? Eliminar falhas e incidentes. Dali para frente, nós começamos com grandes projetos, inspeção integrada, o próprio CMA e por aí vai. Mas a ideia inicial, né, primeiro foi vamos estabilizar as nossas plantas. Quando a gente estabilizou as nossas plantas, nós melhoramos os resultados. Eu vou trazer assim, alguns números, tá? Só para a gente ter uma dimensão. Nós tínhamos MTBFs de planta da ordem de 8 horas. A cada 8 horas a gente tinha uma parada de planta. Como a gente tem 8 plantas aqui, você imagina que doideira que poderia ser, né? Naquela época a gente não tinha a 8ª planta ainda, mas 7 plantas era uma doideira. Ou seja, você nunca tinha... A usina parou, você vai lá e resolveu, passava 10 minutos, parava outra usina, ou seja, era uma loucura. Como você pensa uma situação dessa? Você não pensa, né? Você só corre atrás do rabo o tempo todo. Então, era essa estabilização. A partir do momento que a gente passou a ter essa estabilização, nós evoluímos. Evoluímos no conceito de qual é a melhor estratégia de manutenção, né? Qual é o melhor processo a ser implantado, como que eu monitoro os meus ativos ao longo do tempo. E aí veio os projetos de inspeção integrada e outros demais. Em 2017, nós estávamos discutindo MTBF de 3 dígitos. Quanto isso geraria de valor para a gente se a gente trouxesse o MTBF acima de 100 horas? Eu falei de 8 horas no começo e a gente estava discutindo MTBF de 100 horas depois. E aí você me falou, cara, nós conseguimos uma economia dessa? Conseguimos. E como que é agora? Depende do contexto interno e externo da organização. Qual é o contexto interno quando eu penso de Vale hoje? Em especial depois de Brumadinho, né? Os nossos trabalhos hoje são voltados exclusivamente não, né? Muito fortemente para a mitigação de qualquer risco relacionado a risco de negócio da companhia. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho um desempenho de planta como a gente tinha em 17. Por quê? Porque eu não tenho minério, porque eu não estou com uma planta parada, porque o foco é estabilizar outra situação, né? O que eu tenho que garantir é que o processo de gestão de ativos para o contexto organizacional ele tem que dar resposta no momento adequado. Se amanhã eu falo assim, tenho minério de ferro e preciso de pelota está $300 a tonelada, preço de ouro. A minha usina tem que performar, né? Esse é o manter perene ao longo do tempo, né? Então, qual é o sarrafo hoje? O sarrafo hoje se chama risco. Risco operacional e risco de negócio, né? Vai ser isso para sempre? Não vai.
Não vai, cara. A gente não está aqui para fazer pelota e dar prejuízo para o acionista. A gente está aqui para fazer pelota e dar lucro para o acionista, né? Então isso vai ter que crescer e vai crescer ao longo do tempo. Mas o contexto de negócio agora ele é um pouco diferente do que era lá em 2017, né? Hoje o minério de ferro, por exemplo, para a gente, ele tem uma representatividade muito maior do que a pelota, né? E aí eu fico feliz quando eu olho para o processo do CMA Global, por exemplo, que começa a ver a cadeia de valor, em especial de minério de ferro, para ferrosos como um todo. Minha resposta, então, para você, primeiro, faça a sua base, arroz com feijão, estabilize a sua planta, estabilize os seus processos, né? A partir do momento que você tem seus processos estabilizados, estruture o seu sistema de gestão. Aquele último slide que eu coloco lá, eu conheço a maturidade dos meus processos, né? Eu reorganizei meus processos de manutenção, eu desdobrei adequadamente a minha estratégia de manutenção, e aí você começa a seguir aquele ciclo, né? De capacitação, de desenvolvimento, de implantação de novas atividades que suportam a sua melhor tomada de decisão ao longo do tempo. Isso não vem do dia para a noite, né? Ele vai crescendo, né? O líder que direciona esse processo, ele tem que garantir, né, adequado suporte para que esse resultado, quando vier, ele vem, e vem forte. E aí você vai ter um novo desafio, que é mantê-lo. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas comece do básico, arroz com feijão. Bom, respondeu sim, obrigado. Próximo. Eu lembro uma vez que eu fui visitar, acho que a primeira vez que eu conheci o Rangel, nessa época foi 2013, 2014, o Wesley comandava ali a supervisão do dia a dia. Teve uma outra ação também dessas paulatinas, que várias pessoas de experiência tinham saído da Vale, vocês contrataram essas várias pessoas para fazer o RCM, né? Para ajudar vocês, pegou a experiência deles, porque uma vez que você trabalha na gestão de falhas e você identifica as causas raiz, as causas potenciais de falhas, para que serve isso? Além de você atuar e acabar com aquele problema naquele momento, você trazer isso para a estratégia sua de manutenção e aprender para nunca mais acontecer. Só que eles usaram uma metodologia estruturada para fazer isso, que é uma das ferramentas qualitativas, que é o RCM. E aí, como precisava de pessoas experientes dentro dessa conversa, e naquele momento tinha downsize, saída, etc., o time, né, liderado pelo Rangel, puxou pessoas, contratou externamente, como se fosse uma consultoria externa, full-time, pagando por um período determinado, onde esse pessoal ajudou a dar volume para fazer esse processo de mudança, né? Isso foi uma coisa bem bacana também. Eu brinco que a gente soube surfar essa onda, né? Soube. A gente soube surfar essa onda no momento correto, né? E aí o resultado, quando veio muito forte exatamente por ter sabido surfar essa onda adequadamente. Foi uma sacada muito bacana na época do Rangel, do Wesley, enfim, né? A gente teve essa oportunidade de fazer, fizemos, e o resultado veio muito, muito bem estruturado depois. Tá falando, só mestre Rangel aí, nós temos, para você ter ideia, cara, nós temos aí hoje na ordem de 1.700 estudos de RCM da duplodização. Esses 1.700 estudos de RCM podem ser compartilhados com toda a companhia hoje, né? Então, se hoje eu pego uma outra área, eu tive a oportunidade de estar no Canadá algumas vezes, por exemplo, para falar de gestão de ativos, e aí essa galera do Canadá outro dia me ligou e falou assim, cara, eu tô aqui com um time para fazer RCM das minhas plantas. Você tem algum aí? Cara, tem 1.500. Ah, mentira. Né? Não, peraí então, deixa eu compartilhar contigo a minha tela. Assim, você pode me mandar? Toma, tá aqui. Ou seja, 3 anos de trabalho reduziu em 7 meses para eles. O trabalho dele foi fazer tradução. O Douglas e Chico, poderia dar uma colaboração aí. Primeiro, elogiar, né? Foi fantástico. Se liga no alto volume e a velocidade máxima e Douglas dispara, né? Muito bom. Muito bom. Mas uma coisa importante, eu acho que para as empresas que estão nos ouvindo e compartilhando experiência, eu acho que é legal, o Tico lembrou uma coisa importante. Primeira coisa, eu acho que a gente teve uma
uma luz que foi... Primeiro, a gente estava numa situação muito ruim, as plantas numa situação muito delicada. A gente tinha acabado de sair de um acidente fatal, e a empresa vinha por acidentes fatais, a peletização, né, a cada 2 anos, praticamente. Estava muito ruim, muito desorganizado. Então, isso é um fator positivo, por mais que seja trágico, porque a estrutura precisava de um apoio, precisava de um caminho. Isso aí, para mim, foi fundamental. E o caminho do simples, ele é super importante, como o Douglas falou, o caminho do simples. Mas o mais importante do caminho do simples é a gente conseguir identificar dentro de cada área de vocês qual é a área do seu calcanhar de Aquiles. Ou seja, o que realmente está levando o seu negócio não dar resultado. Aí eu estou falando de todos os tipos de resultado. Não só resultado econômico, mas esse você tem um resultado econômico, mas a que custo? Né? A que custo? Eu estou falando de custo de questões de risco, de questões de segurança de pessoas, ou mesmo de questões financeiras. Então, isso foi uma sorte, talvez, né? Mas como numa outra empresa que eu trabalhei, tinha um diretor meu que falava assim, sorte é competência. Né? Então, sorte é competência. Né? Então, acho que a gente tentou... Você tem que ter competência para ter sorte, né? Para ter sorte. Né? Porque você precisa enxergar, né? Bom, mas, na verdade, lá atrás, essa questão do motivo causa solução, do MCS, foi uma metodologia que a gente aplicou, do Falcone, que foi super importante, mas aonde nós aplicamos essa metodologia? Onde foi aplicado? E por que eu falo aonde foi aplicado? Porque essa onde foi aplicado foi aonde nós cooptamos apoiadores. Porque sem apoiador, você não vai para canto nenhum. Porque às vezes você fica com engenharia, né? Igual mosca, você fica rondando e você não consegue nunca chegar na estrutura, né, da empresa, na estrutura, no âmago da empresa, lá na manutenção, lá nos ativos. Você fica com aquela engenharia boiando. Então, essa foi uma questão. Quer dizer, nós fomos no ponto certo e cooptamos apoiadores. Por quê? Porque eles viram rapidamente os resultados. Né, Douglas? Perfeito, Rangel. E aí, eu trago a sua fala mais uma vez, e é por isso que eu trouxe os 4 fundamentos de gestão de ativos no começo da nossa fala. A liderança como fundamental valor na gestão de ativos, e eu vou falar mais uma vez o segundo parágrafo do fundamento liderança. Liderança e comprometimento de todos os níveis gerenciais são essenciais para estabelecer com sucesso, operar e melhorar a gestão de ativos na organização. Quando o Rangel fala em cooptar, né, em trazer pessoas para suportar essa tomada de decisão, a alta liderança nos apoiou muito bem naquela época, né, Rangel? A alta liderança nos deu aquele suporte necessário, né? E esse momento que a alta liderança nos deu, o suporte, foi exatamente quando a gente apresentou os resultados que eram bem estruturados, né? Então, quando eu falo com vocês, pessoal, o resultado não vem do dia para a noite, mas quando vem forte, é exatamente nesse contexto. Se reestruture adequadamente. Se você se estruturou adequadamente, né, com um propósito, né, adequado, ideal, né, e a partir desse momento você conseguir trazer a alta liderança para esse contexto, você vai mudar o seu patamar. Você vai trazer uma nova interpretação de gestão de ativos e novos resultados para a sua companhia. E aí os resultados, quando vêm, mais e mais você tem força para aplicar, né? Mais e mais a sua liderança te apoia. Perfeito. Douglas, vou pedir, tem várias perguntas aqui,
Tem uma outra pessoa que está vindo pela primeira vez, então é até às 8 horas da noite, só que ao longo do tempo as pessoas foram ficando e esse bate-papo é enriquecedor e normalmente o palestrante ele se dispõe a ficar, então nós vamos ficando, mas aquelas pessoas que precisam sair, meu muito obrigado, boa noite, estejam dia 3 conosco aqui para essa continuidade que eu vou divulgando a qualquer momento, tá? Douglas, tem uma pergunta aqui que eu vou te falar, é do tal de Marcelo Turrini. Em algum momento no processo de melhoria contínua pode ser necessário um cai-cá, salto tecnológico para continuar evoluindo. Existiu isso dentro do processo em algum momento que você possa... Turrini, você é culpado de tudo que eu falo de confiabilidade também, tá? Uma das palestras que eu vi em 2012 foi sua. Não sei se 2012 exato, mas uma das palestras que eu vi foi do metrô de São Paulo na época. Enfim, eu comecei a gostar de confiabilidade um pouquinho das coisas que eu vi de você também, tá, cara? E depois tivemos algumas oportunidades aí de conversar. Não somente existe, como é um fato, é um estágio que a gente está agora, né? Eu falei lá em determinado momento que nós começamos a fazer motivos, causa e solução, né? A gente comentou aqui agora. Nada mais é do que uma gestão à vista, uma gestão de rotina onde eu ia lá e verificava o que acontecia. Parou, eu tinha uma gestão à vista com o responsável pela manutenção e o cara ia lá e anotava num quadro, num papel, uma situação. Depois nós começamos o primeiro estágio de implantação de tecnologia, que foi a inspeção integrada, que nada mais ela do que dar um handheld, um tablet hoje, é um WMCD para o cara, para o inspetor ia lá na área, conectava a base magnética daquele WMCD, que era uma coleta de vibração, e no tabletzinho dele lá, ele tinha lá uma informação de qual era a vibração daquela máquina, qual era a temperatura daquela máquina, em linhas gerais, né? A inspeção sensitiva, que era 100% subjetiva, parou de ser subjetiva e passou a ser determinística agora também com a informação que o cara tinha, né? Isso é um pequeno ponto de tecnologia. Depois nós trouxemos lá um pouco mais de tecnologia quando eu olho para o CMA, uma ferramenta integrada que faz uma análise de dados estruturada, né, e te dá uma resposta. Aqui eu tenho risco, aqui eu não tenho risco. Qual é o estágio que a gente está agora? CMA global. CMA, Centro de Monitoramento de Ativos da Priorização, hoje eu estou buscando o CMA global. O CMA global, nós integramos basicamente todos os sistemas legados da companhia em uma única plataforma, com um detalhe. Em 6 meses de projeto, como eu brinquei no começo, eu conheço uma pessoa do projeto pessoalmente. As outras demais eu nunca vi na minha vida. Nós desenvolvemos essa plataforma hoje à distância. E essa plataforma, no meio do caminho, né, nós recebemos a seguinte missão de um dos gerentes executivos. Pessoal, bacana, estamos aí, pandemia, vira a chave. Eu não quero mais ter um centro de monitoramento de ativos em Belo Horizonte, ele tem que ser remoto. E a tecnologia veio mais uma vez nesse momento. Então, Turrini, sim, esse PDCA vai acontecer, essa mudança de tecnologia, ela tem que ser implementada em determinado estágio, para que você possa mais e mais agregar valor ao seu processo, né? Hoje, quando eu olho para a plataforma do CMA Global, eu tenho integração de sistemas, eu tenho inteligência artificial por trás dela, eu tenho analytics por trás dela e tenho a confiabilidade quantitativa por trás dela. Isso tudo gera um resultado, um único valor, né? Uma única resposta. Aqui eu tenho um problema, ele está direcionado para essa situação, essa condição, e a gente tem que tratá-lo, dado o risco que ele pode permanecer lá na frente. É só a tecnologia que permitiu fazer isso em determinado momento. Eu não consigo mais olhar para aquilo que nós tínhamos lá em 2012, pensando numa evolução tecnológica, quando a gente falava lá em inspeção integrada, né, e hoje no estágio que a gente quer chegar. Hoje é muito mais amplo. Então, em determinado momento, a gente parou e tem um salto, né? Qual que vai ser o próximo? Não sei, com certeza vai ter mais uns, né? Rogério Santos, obrigado, Douglas. Rogério Santos perguntando aqui para você. Sobre o ciclo de vida de ativos, vejo como uma etapa muito importante que possibilita a tomada de decisões. Como vocês iniciaram esta etapa? Primeira situação, né, que nós começamos um pouco diferente do que seria o tradicional. Como você comentou um pouquinho antes, nós surfamos uma onda, né? Então nós desenvolvemos FEMEAs com confiabilidade qualitativa de todos os nossos ativos. Quais ativos? Todos. Mas você vai fazer FEMEA de ativo crítico C? Sim. Por quê? Porque nós determinamos naquela época que a gente faria por famílias. Eu posso ter um ativo que é crítico C em determinada posição, mas ele há em outra posição de outra planta. Então, primeira situação que nós fizemos foi
estudos qualitativos de confiabilidade, estudos de modos e efeitos de falha dos ativos. Tradicionalmente seria feito dessa forma? Não. Nós surfamos uma onda naquele momento. Por que eu falo que não? O ideal, o correto, o tradicional seria: eu conheço a hierarquia funcional dos meus ativos, eu tenho a classificação de criticidade deles, e a partir desse momento eu vou aplicar a confiabilidade qualitativa dele e evoluir para as confiabilidades quantitativas, né? Nós surfamos nessa onda exatamente nesse contexto de nós tínhamos o apoio da direção, nós tínhamos o recurso necessário e a gente queria ganhar velocidade, dar escalabilidade ao processo. Então, o que nós fizemos? Confiabilidade qualitativa no primeiro momento. A partir da confiabilidade qualitativa, ou no meio dos processos de confiabilidade qualitativa, nós estruturamos adequadamente a taxonomia dos nossos ativos. Foi uma grande briga naquela época, inclusive, né? Diversas áreas de negócio trabalhando numa implantação de um RP, né? Monstro, gigante para a Vale como um todo, né? Entendimentos diferentes daquele processo. Então, a briga grande em ter a taxonomia correta dos nossos ativos representadas dentro da estrutura funcional. Hoje, quando eu olho para a Vale como um todo, existe um projeto que chama Back to the Basics, ou Task Force. Eles estão fazendo o quê? Exatamente a taxonomia que a gente propôs lá em 2014 e todo mundo está fazendo igual hoje. Esse é o primeiro passo. Interprete seus ativos, conheça seus ativos, saiba a estrutura funcional dos seus ativos, classifique. Tenho classificado. Aplique a sua estratégia de manutenção. Qual é a sua estratégia? Eu não sei. Qual é a melhor estratégia para o seu negócio? Eu não sei. Você vai definir. Eu, hoje, defendo muito fortemente. A manutenção baseada em condição é uma das melhores estratégias que você tem no seu negócio. Ela cabe para todo mundo? Não, ela não cabe para todo mundo. Para que eu vou gastar tempo e energia numa manutenção baseada em condição se eu conheço plenamente aquele modo de falha e aquele modo de falha me determina uma atividade de manutenção por base de tempo? Eu não vou gastar energia com isso. Eu vou aplicar a melhor estratégia. Eu vou garantir o meu spare part. Eu vou garantir que a minha manutenção vai ser feita naquele momento correto, né? A partir desse momento, a meta dobra. E aí eu começo a ter a confiabilidade quantitativa, porque eu tenho dados estruturados, eu tenho dados adequados. E aí eu começo a mudar simplesmente da estratégia de manutenção por base de tempo, em alguns momentos, para manutenção por base tempo ainda, mas validada por um processo quantitativo da sua unidade operacional. Eu recebi uma vez um pedido de avaliação de mudança de estratégia de manutenção de uma bomba, onde o fabricante falava que o tempo médio de falha, o tempo médio de reparo dela, o intervalo de reparo daquela bomba para substituição de uma parte interna da bomba, era da ordem de 3.000 horas, né? E, cara, a gente tinha alguns dados muito bacanas lá de manutenção, e aí que eu falei assim, cara, eu quero validar se são 3.000 horas mesmo, né? E aí eu peguei 3 dessas 4 bombas que tinham instaladas, que tinham dados estruturados, e comecei a simular o tempo ótimo de intervalo de manutenção daquela bomba. E ele variou de 2.860 a 3.110. Ou seja, 3.000 horas era o tempo adequado realmente de manutenção. Então você começa a validar tecnicamente esses processos, né? Em determinados momentos eu vou mudar isso. Cara, eu não vou fazer manutenção por base de tempo, eu vou fazer manutenção por base de condição, né? Ou eu vou interpretar que meu ciclo de vida daquele ativo ele não é adequado para aquilo que eu quero, vale a pena eu desenvolver um novo sistema, né? Nós tivemos algumas coisas nesse caso, né? Sei lá, eu tenho um evento da pelodização que são as chapas de desgaste de ventilador de processo, né? E eu tenho que fazer isso periodicamente. E se eu desenvolver um material que dura 4 vezes mais do que o material que está implantado naquele ventilador em determinado momento? Ah, Douglas, mas ele custa 3 vezes mais do que o valor que eu tenho aqui agora. Tá bom, mas eu estou produzindo 4 vezes mais de pelota, com o custo de pelota, com o mercado de pelota, com a pelota a preço de ouro. Cara, eu pago 60 ventiladores, 60 chapas de ventiladores por hora, só com a produção que eu vou ganhar aqui na frente. Então, nesse contexto, tá? Né? Comece interpretando seus ativos, a sua estrutura funcional, classifique, determine a sua estratégia, conheça os seus modos e efeitos de falha, aplique a quantitativa e evolua ao longo do tempo. Muito bom. Mário Manzini, claro que você pode perguntar, fique à vontade. Obrigado. Professor, ótima palestra, fiquei admirado realmente com Eu sou Mário da Sabesp, minha área financeira, não estou muito ligado à área de manutenção diretamente, mas tento aprender. A questão dos forecast, ao passar de área a área, a comprovação para tomar de decisão realmente me chamou a atenção. Mas a minha provocação, que o senhor usou esse termo, eu sei que a academia usa muito esse termo, é para tirar do palestrante o melhor possível, né? Eu estava imaginando quanto à integração, a vertical e uma integração horizontal. E fazendo um gancho com a sua palestra, um propósito
começo a navegar em áreas estranhas, mas um propósito vertical, que eu imagino que seria o mais simples, né? Alta direção, permeia, vai descendo, eu tenho esse propósito. Mas eu queria provocar num propósito horizontal, que a minha área, como é a administração, é aquilo que nós não estamos enxergando no dia a dia. Aquilo que a engenharia, que ela é cartesiana, é relações de causa e efeito, é numérica, muitos modelos, né? Admira essa área de conhecimento, eu sei disso, mas é aquilo que eu não estou enxergando e aquilo que está consumindo energia da organização, aquilo que está minando os esforços. Aqueles ganhos indicados em valores absolutos poderiam, talvez, em números relativos, serem muito mais. E o senhor passou várias vezes, pensou e provocou essas respostas na integração horizontal. Por gentileza, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais desse esforço que há na questão horizontal, ou seja, embate entre departamentos, embate entre lideranças. Sabemos que em processos de mudança organizacional, a estrutura formal da empresa é uma das primeiras estruturas a ir em contra um processo de mudança, mas isso não aparece, isso é velado, isso é no subterrâneo, é aquilo que está escamoteado. Por favor, obrigado, professor, obrigado. Mário, Você achou que ia ser fácil, né, Douglas? A sua pergunta é muito, muito bacana e talvez seja uma das áreas mais interessantes para a gente continuar a discussão. Exatamente por essa oportunidade de horizontalmente, como você falou, trazer a conexão com as demais áreas. Eu vou tentar responder sua pergunta com um exemplo. Responder uma pergunta com um exemplo, ela não é, às vezes, a melhor situação. Mas eu vou tentar interpretar a sua pergunta numa entrega onde as áreas que têm esse embate, né? E esse embate, esse jovem senhor aqui, que eu tenho profundo respeito e admiração, Luiz Paulo Rangel, ele vai lembrar dessa história. Dentro de algumas áreas de negócio, e em especial aqui na pilotização, o gasto variável ele é muito mais representativo em determinados momentos do que o gasto fixo. Um pentelésimo do gasto variável ele representa muito mais dinheiro, um pentelésimo de economia no gasto variável ele representa muito mais dinheiro do que em muitos momentos no gasto fixo. O que eu quero dizer? Quando a manutenção olha pela manutenção, a manutenção sem propósito, né? Eu vou querer colocar o melhor ativo, trocar na hora certa, eu não quero problema para mim, eu vou gastar dinheiro para aquilo, certo? A área operacional, ela não olha a questão da manutenção, ele quer produzir, ele quer entregar, ele quer reduzir os gastos que ele tem responsabilidade lá na frente. Quando olha para suprimentos, ele vai falar a mesma coisa. Quando olha para projeto, a mesma coisa. Eu quero o projeto de menor valor, de menor gasto, menor custo para mim. Suprimentos vai comprar do fornecedor que vende mais barato para ele, mas aquele melhor fornecedor é o melhor resultado que a gente tem para a companhia? Talvez não, e nem sempre não. E aí, o que eu quero dizer aqui agora? O que eu vou tentar conectar com você aqui agora, Mário? Um certo dia, dentro da sala, né, nossa lá, um amigo meu, que hoje é um dos gerentes da área de utilidades nossa, chegou na minha mesa e falou assim, cara, eu tô com um negócio aqui que chama OCE, nem lembro o nome do negócio de lá, IDO, ICO, Índice de Conformidade Operacional. E eu tô vendo aqui, cara, que tem um ativo aqui que era uma prensa de rolos, né? Essa prensa ela tem como finalidade dentro do processo de pelotização diminuir a superfície específica do minério para que eu ganhe produtividade e mobilidade lá na minha moagem, né? E aí quando eu olho para esse processo de manutenção, para a manutenção, eu tenho gastos representativos de equipamentos. Mas eu tenho gastos muito mais representativos ainda de gasto variável, energia elétrica, por exemplo, são os maiores insumos que eu tenho lá na frente. E ele virou para mim e falou assim, cara, essa prensa sua aqui, ela não está performando da forma que ela deveria. E aí, se a gente ganhasse aqui, se a gente conseguisse evoluir aqui 100 unidades de diminuição dessa prensa, eu tinha uma oportunidade de ganhar 5% de produção da moagem. Aí, assim, no primeiro momento, e aí um dos grandes críticos que eu tenho internos, um dos grandes sabotadores que eu tenho internamente, que é o senso crítico, assim, porra, Givaldo, assim, vem você de novo com a mesma história, cara. Quando ele me mostrou a análise que tinha feito, ela estava tão bem estruturada, mas tão bem estruturada, assim, caramba, bicho, deixa eu entender o que é o seu ICO. Tava muito bacana, eu gostei demais na hora que ele me mostrou. E aí ele deixou comigo a análise, assim, cara, tá bonitinho, mas eu não sei se o tão bonitinho realmente é resultado, né? E aí eu peguei o que ele tinha feito de análise e fui refazer a análise que ele tinha feito. E, cara, tava nos mínimos detalhes a resposta da análise que ele tinha colocado.
nós tínhamos um problema nessa prensa. nós tínhamos um rolamento dessa prensa que tinha dado uma contaminação, ele tinha 1 milímetro de folga, né? Nós gastávamos em torno aí de R$600 mil para substituir esse rolamento, mais os gastos lá de periféricos, materiais, serviços, mais a perda de produção. Então vamos falar que a gente ia gastar R$1 milhão aí para fazer a troca desse equipamento. Nós recebemos a missão da turma lá de, cara, monitorar esse ativo ao longo do tempo. Nós rodamos com esse ativo, com esse 1 milímetro de folga por 1 ano e meio, com confiabilidade total. Monitorado dentro do centro de monitoramento de ativos. Todo certinho lá no aspecto da manutenção, ele estava perfeito. Só que nessa época aconteceu o evento da Samarco, lá em Mariana, e nós passamos a receber minério aqui na pelotização com uma característica física e química diferente. Era o minério mais duro. E esse minério mais duro, ele não me entregava a comminuição adequada, tá? Desculpa pela prolongar a conversa, mas eu queria exemplificar mesmo. Ele não nos entregava esse minério mais duro, ele não nos entregava a comminuição adequada dentro da mobilidade que ele tinha que ter lá na prensa. Quando o pessoal da operação pisava um pouquinho mais no acelerador para tentar ganhar um pouco mais de comminuição, aquele rolamento que estava lá com estado de falha, ele não estava em falha, ele começava a aquecer. E aí o sistema de proteção mandava a prensa desacelerar, mandava o gap abrir, né? E aí o cara da sala de controle tinha que tirar o pé do acelerador para não parar a prensa e dar uma estabilidade de processo. O Givaldo veio com essa provocação para mim, cara, se a gente ganhasse 100 unidades de comminuição, eu teria 5% de resultado lá na moagem. 5% de ganho de produtividade na moagem significa que eu teria oportunidades de desligar os meus moinhos por um período de tempo. E só em economia de energia elétrica, nós teríamos a oportunidade de reduzir, de ganhar 2,6 milhões de reais só com a economia de energia elétrica, que era o segundo maior insumo mais caro lá, tinha bola ainda. Se eu ganhasse 32 centavos de real por tonelada produzida, eu teria essa oportunidade de reduzir 2 milhões e 600 mil reais com energia elétrica. E aí o que eu fiz? Conhecendo o chefe que eu tinha, falei, cara, eu tenho que testar. E aí eu fui testar. Fui testar com toda a segurança que eu tinha possível, tá? Então, a briga que tinha de operação, que eu estou entendendo como horizontal, tá? O cara da operação só queria o dela, o cara da manutenção só queria o dele. Falei, cara, foi na hora de conectar a gestão de ativos. Qual é o melhor resultado para a companhia naquele momento? E aí nós juntamos força. Fizemos 4 testes específicos. Nos 4 testes, o resultado foi muito melhor do que a gente queria em relação à comminuição. Mas eu tinha que colocar o resultado lá na ponta, né, da lança, lá no final do processo. E aí, para a gente colocar esse resultado lá na ponta do processo, nós precisaríamos de em torno de 7 dias de produção. E aí eu fui dividir com o meu chefe. Chefe, beleza, cara? Tudo bem aí? Como é que tá, né? Vê se você tá de bom humor hoje, negócio todo e tal. Cara, lembra da prensa da usina, não sei o que das contas lá? Ele me deu 2 tapinhas nas costas, assim, cara, vai lá no CMA e dá os parabéns para aquela galera. Nós vamos rodar mais 1 ano com aquele rolamento. Assim, ferrou. Eu fui lá para pedir para trocar o rolamento, né? Ele manda eu ir lá e dar o tapinha nos caras para rodar mais 1 ano. Falei, cara, ferrou, né? Falei, pois é, chefe, tá tudo bem, tá bacana lá, mas, cara, tá tudo errado. Por quê? Aí eu fui explicar para ele, né? Ele olhou o relatório e tal, naquele momento, eu tava assim, cara, você colocou minério lá na moagem? Resumindo a história, tá? Você colocou minério lá no pilotamento? Eu falei assim, não. Então não quero nem saber, né? Eu falei, não, cara, peraí e tal. Frigir dos ovos, ele pegou o relatório, olhou, e ele virou para mim e falou assim, cara, vamos trocar o rolamento. Trocamos o rolamento, né? Durante 1 mês, o resultado foi exatamente o que a gente queria. Exatamente o que a gente queria em relação à grande produtividade, né? E aí, depois de 1 mês, nós perdemos o resultado de novo. E aí foi a minha vez de conectar com os caras novamente lá na frente, né? Cara, pô, trocamos, o resultado foi muito bacana, mas nós perdemos o resultado de novo. Assim, cara, a gente está 1 mês tentando entender o que aconteceu. E a gente conseguiu entender agora. Uma característica química do minério que estava vindo, estava provocando uma espuma no sistema de filtragem e a gente estava perdendo produtividade na filtragem. Só que eles levaram 1 mês para entender o pH do minério estava fora, e aí a gente levou 1 mês para entender esse processo. E aí tem a evolução do processo. Em resumo da história, Mário, o que eu queria te dizer, cara? O que eu queria exemplificar? O grande conceito da gestão de ativos. E mais uma vez, tá? Trazendo ainda dentro da questão dos fundamentos da gestão de ativos. Alinhamento. A decisão da gestão de ativos, sejam técnicas, financeiras, operacionais, seja lá o que for, permitem coletivamente o alcance dos objetivos organizacionais. Nós temos como função fazer isso. Nós,
você, Sabesp, Vale, seja lá quem for, como a minha área de atuação traz o melhor resultado para o negócio. As nossas lideranças, as lideranças técnicas, os engenheiros, seja lá quem for, a gente tem que ter essa maturidade suficiente de trazer a área financeira para o conceito, de trazer a área de RH para o conceito, trazer todo mundo para o mesmo negócio e gerar o melhor valor. Será que comprar, né, o ativo mais barato é o melhor resultado que eu tenho para a companhia agora? Talvez sim. E daqui 2 anos, será que é? Qual que é a melhor tomada de decisão agora? Eu gasto, não gasto, faço, não faço? Essa integração que a gente precisa trazer. E o fundamento é o alinhamento. Tentei responder num exemplo prático, né, tentando trazer horizontalmente essas áreas. A gestão de ativos não fala que gestão de manutenção. A gestão de ativos é gestão de valor ao negócio. E gestão de valor ao negócio é conectar todas as áreas, horizontais e verticais. Ô, Mário, muito bom, Douglas, muito bom. Eu acho que eu posso também contribuir com isso, até resgatando um pouco do Turrini semana passada, que ele fala que tudo nasceu da qualidade, né? A gente, nessa implementação que nós estamos fazendo aí na Sabesp NO, toda a estruturação da estratégia do SAMP e do AMP, ele foca em processos e não em áreas. Então, o desdobramento dos AMPs, ele põe as diversas áreas para conversar sobre um processo, de tal forma que elas tenham um entendimento dessas perdas, desses o que nós estamos chamando de custos evitáveis, que, na verdade, eu estou trazendo o conceito de custos da não qualidade para as perdas entre os processos do ciclo de vida. Então, por exemplo, uma pessoa que executa muito bem a manutenção, mas não faz o registro no tempo certo, não imobiliza no tempo certo, para ela não via o tamanho da importância quanto a área financeira compartilha a importância da não mobilização no tempo certo. E, com isso, aumenta a visão e a percepção, e a gente está levantando os custos dessas não conformidades, dessas falhas que nós estamos chamando de custo evitável, como uma forma a mais de sensibilizar para a importância. Dentro de um processo de mudança, quanto mais você usar dos elementos da mudança para agir nesse caminho, mais rápido vai ser. Por exemplo, empresas que remuneram as pessoas com base no PLR por área, se começar a remunerar no PLR por processo, isso vai ajudar mais ainda as pessoas sentarem juntas. Então, você tem elementos estruturantes da mudança, se aí a alta liderança suportando, vai sentar gerentes de diversos departamentos, e vai começar a enxergar esses processos e falar assim, agora, ao invés da manutenção, ganhar medalha, financeiro ganhar medalha, almoxarifado ganhar medalha, a parte de perdas que tem que ganhar medalha, a parte de disponibilidade tem que ganhar medalha, a parte de imobilização tem que ganhar medalha. Então, você começa a trabalhar por processo. E aí você atinge isso. Ô, Tico, senhor. Ainda colaborando com o Mário Manzini, e eu acho que isso é um problema para todas as empresas, a Vale é uma empresa extremamente corporativa. E esse problema das laterais, dos processos horizontais, quais são as grandes interfaces que a manutenção específica tem? Tem com RH, tem com suprimentos e tem com financeiro, certo? Fora o processo o processo é a intimidade, né? A manutenção está na intimidade com o processo. Em algumas áreas até se digladiando, né? Mas a gente conseguiu uma boa azeitada, né? Como o Douglas falou, com o processo, foi muito bom. No final, agora, nós temos indicadores comuns, né? Do desempenho do equipamento. Mas vou colocar 2 exemplos importantes que eu tive muito problema e, no final, eu tive que fazer alguma coisa, na época, para a gente tentar alinhar melhor. Primeiro que, por exemplo, vou falar do financeiro.
o financeiro, para entender o que a gente estava falando, era muito difícil. Muito difícil. Não havia comunicação. Então, o que eu fiz? Eu trouxe um cara do financeiro e nós criamos a engenharia econômica. O que era engenharia econômica? Engenharia econômica é dar visibilidade ao financeiro do que o nosso processo de gestão de ativos estava contribuindo. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas é uma forma. Porque, na verdade, é super complicado o financeiro entender as relações lá do que o Douglas falou, né, da rebimboca da parafuseta, que pode trazer um grande desastre para a empresa financeira, né, ou que soma e aumenta as produções. Então, o financeiro foi um problema. O outro problema foi suprimentos, principalmente na área de armazém, almoxarifado. O que eu fiz? Trouxe também um cara de lá e nós desenvolvemos toda essa visão principalmente visando no primeiro passo de confiabilidade e no segundo passo de gestão de ativos, trazendo a visão, tirando a visão do passado, quer dizer, o armazém vê o passado para poder colocar lá o produto, o material que a gente precisa, justamente tentando inverter isso, mostrando, ó, isso é resultado. Quer dizer, agora você só vai colocar aí no seu armazém aquilo que é necessário quando eu falar com a visão de futuro e não do passado. Senão nós não estamos somando em nada. Então, nós tivemos que fazer isso, né? E o RH que faz parte dos processos contínuos, né? Então, só uns exemplos aí para somar. Obrigado, tem um livro, Mário, que é um livro que eu gosto muito, só complementando, tem um livro que eu gosto muito, chama A Quinta Disciplina. A Quinta Disciplina é exatamente pensamento sistêmico, né? E aí, pensamento sistêmico encaixa exatamente o que a gente está falando aqui agora. Quem gosta de ler aí, serve como sugestão aí. É um excelente livro para ter exatamente essa visão. Quando eu comecei a ler esse livro, assim, cara, esse cara trabalha na Vale, o cara que escreveu esse livro aqui, mas não era não. Mas Sim, é exatamente Douglas, esse contexto. E Rangel, agradeço sinceramente, imensamente a gentileza que vocês tentaram e responderam, né, com a riqueza, gratificado. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Eu agradeço. Ô Daniel Sartori, eu tenho a impressão que a sua pergunta já foi respondida. Se não foi, por favor, faz aí a pergunta de tal forma que o Douglas possa contribuir. Mas você está aí, Daniel, ainda? Tá, né? Opa, tudo bem? Tudo bom? Tudo certinho. Eu fiz a pergunta, deu para entender mais ou menos como foi o processo, mas o que eu queria saber é como que foi a transição entre a aplicação de métodos, como o Douglas falou, né, da análise de falha, aplicaram RCM, mas quando que descobriram, não, nós precisamos implantar as 55.001 e 2, e como convencer a alta administração da importância disso e tornar isso uma prática aí que conecta a alta administração e a base. Ei, Sartori, tudo bem, cara? Bom falar contigo de novo aí. Então, eu interpreto a 55.000 de forma diferente quando eu falo de implantar a 55.000 ou não, tá? No primeiro momento, há uns anos atrás, o Rangel vai lembrar disso também, eu fui uma das pessoas que defendeu a não certificação de ISO 55.000. Continua com essa mesma defesa, inclusive, tá? O meu trabalho no MBA de Gestão de Ativos foi exatamente fazer a correlação entre a 55.001 e a 55.000 com o Sistema Vale de Produção. O que eu quero dizer? É plenamente possível, e era plenamente possível para a gente, buscar excelência em gestão de ativos com o sistema de gestão de ativos que a Vale tem. Por quê? Porque ele foi desenvolvido e ele tem uma correlação muito forte com a ISO 55.000. Eu interpreto a implantação de ISO 55.000 hoje até como uma situação de risco. Mas não é isso que eu quero chegar como resposta para você, tá? Quando eu falo de convencer a alta direção que a gente deveria buscar os requisitos da 55.001 e 55.002, no nosso caso específico, ele foi muito mais simples.
porque o VPS já tinha, o Vale Production System já tinha o conceito da ISO 55000 na sua essência como um todo. Mesmo que em determinado momento ele tenha migrado para ser um processo mais lean, né? Hoje ele já volta com uma pegada um pouco mais diferente de novo, de ter essa conceituação por processos. Então, no nosso caso específico, não foi nada difícil o conceito da implantação, porque a essência prática do sistema Vale de produção já tinha essa correlação muito forte com a ISO, né? E o que a gente fez foi aplicar ela de uma visão um pouco diferente. Se você olhar os trabalhos que nós apresentamos ao longo dos tempos aí, cara, se você resgatar algum trabalho que tenha sido apresentado em Abraman, acho que foi a Rosana que comentou que viu alguma coisa que a gente apresentou em Abraman, o trabalho chamava Manutenção Voltada para o Negócio. E a primeira coisa que a gente falava não existe manutenção pela manutenção, é a manutenção pelo negócio. E quando a gente trouxe essa questão da manutenção pelo negócio, né, trazer o mundo da manutenção para o mundo do negócio, a gente mudou o processo como um todo. Como o Rangel comentou, engenharia econômica, suprimentos, RH, a gente trouxe todo esse contexto para dentro da implantação da nossa estratégia. Em momento nenhum, simplesmente a gente falou, vou fazer uma estratégia de manutenção pela manutenção. É a manutenção como geradora de valor, é a manutenção como negócio. Quando eu falo lá em 2015, que a gente olhava o balanço trimestral da companhia e por 3 trimestres, né, aparece lá o resultado de economia e declarado, economia com gastos de manutenção, com materiais e serviços de manutenção da ordem de 18 milhões de dólares, 43 milhões de dólares e por aí vai, é porque o conceito da manutenção, quando nós desenhamos lá atrás, e a ISO fala exatamente isso, como nós, manutenção, que é um mal necessário dentro das empresas, somos geradores de valor ao negócio, né? Eu acho que é nesse contexto, cara. Então, nós não tivemos essa dificuldade. Como acredito que não tenhamos, muito pelo contrário, mais e mais. Quando eu vejo hoje os processos internos da companhia, quando eu vejo os novos padrões normativos hoje, a primeira referência técnica que eu olho lá na construção de um padrão normativo da Vale é ISO 55001, ISO 55002. Então, talvez uma sementinha plantada lá em 2011, né? Em 2011, a gente não olhava para 55.000, mesmo ela não estava sido lançada. A gente olhava para a PAS. É um excelente guia para gestão de manutenção, os melhores que eu já vi até hoje. Em 2014, a gente vira a chave de PAS para ISO 55.000. E qual que, na minha opinião, né, é a grande diferença entre a PAS e a ISO 55.000? A PAS traz um contexto muito forte da gestão do ativo físico. A ISO 55.000 traz o conceito amplo da gestão do ativo físico voltado ao negócio. Ele é sutil a diferença. E essa sutil diferença, né, provoca essa mudança de chave nossa. Suprimentos, RH e por aí vai, cara. Eu acho que é muito nesse contexto, tá? Excelente, Douglas. Obrigado aí, viu? E parabéns mais uma vez pela excelente apresentação. Muito bom. Obrigado, cara. O meu olhar de fora para a pilotização da Vale diz o seguinte, Daniel, eles são buscadores, né? Eles têm a Vale e a pilotização, eles buscam o tempo todo inovações de tudo quanto é lado. E quando veio essa evolução, eles têm uma estrutura muito forte de gestão, onde eles tentam modelar ou estabelecer os modelos de gestão. Então, quando chegou essa PAS, o time foi buscar, o time estudou, e isso foi se refletindo na gestão. Então, o que era mais uma gestão operacional, no modelo Vale, aquele desenho, estou até tentando buscar aqui, ó, no livro do Rangel, né? Não sei se vocês vão ver. Então, veja que os modelos, eles vão traduzindo a visão que o time vai tendo e o entendimento que ele vai tendo sobre o seu negócio. Então, aquele azul mais escuro por fora foi a gestão de ativos, muito fruto da discussão e da evolução de competências desse conjunto todo. Aí eu lembro de fora que ficou um bom tempo discutindo VPS e gestão de ativos, VPS e gestão de ativos. Hoje você vê o Douglas falando que a gestão de ativos é o VPS. Então, não é um salto, é um mastigar, um experimentar, até chegar no requinte, que é a simplicidade. Né? Então, de fora, eu vi esse construito.
Maravilha. Pessoal, como sempre, 10:50. Ô, Tico, Pois não? antes de você fechar, só queria colocar mais um ponto que eu acho que é importante, de visão global, que é a questão da liderança. Para empresas grandes, para grandes empresas, a pelotização foi um núcleo, foi uma semente. E a gente tomou um cuidado especial de formação de liderança. Nós formamos em torno de 6 a 7 líderes, que hoje são gerentes, né? E mais um por aí que está falando hoje que deve ir também para uma linha dessa, né? De coordenação, de gestão, né? Importante dentro da empresa Vale, isso é que é importante. Então, essa produção de lideranças e de conhecedores dos processos são fundamentais para as grandes empresas. Porque nesses núcleos você formata a possibilidade da disseminação dos processos. Então, hoje, dentro da Vale Global, os grandes especialistas de definição disso que o Douglas falou, desse processo que a pelotização começou e está divulgando em todo, e está implantando em todo, são da pelotização. Então, isso é muito importante. Senão você não traz sustentação, senão você não tem como continuar o processo. Tá? Então, essa questão de formação de liderança é fundamental. Tá? Isso é uma coisa interessante, né? Se a pelotização tivesse a capacidade de formar mais líderes horizontais em todas as áreas, você teria uma outra evolução, né? Isso que você está falando é muito interessante, porque também de fora você vê gerente de porto, gerente de ferrovia, e pessoas... O bando se infiltrou, e aí, no bom sentido da palavra, e aí vai tomando corpo, né? É verdade isso daí. Muito interessante. Sim. Alguém quer fazer uma última para a gente fechar, mas que seja rápida a resposta, porque, para variar, nós já atingimos a nossa, não meta, mas a nossa consequência, que é quase chegar às 9. Douglas, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade aí de estar... Eu não falei para o Douglas que era 1 hora a mais, né? Senão ele nem apareceria. Falei, uns 15 minutos o pessoal fica. Monteiro, eu que agradeço, cara. É sempre uma satisfação imensa poder conversar sobre gestão de ativos, sobre engenharia, sobre a disciplina que, mais uma vez, né, me traz muito prazer profissional, pessoal, de falar. Eu sempre falo que cada vez que a gente consegue dividir um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo do tempo, a gente recebe muito mais do que entrega, né? Eu dei uma lida muito rápida aqui em alguns comentários, algumas perguntas e tal, né, e sempre você consegue extrair um pontinho, alguma coisinha de alguma coisa que você talvez não tenha pensado e que gere valor para você. Então você acaba aprendendo muito mais do que até compartilhando. Uma satisfação imensa poder fazer parte desse grupo de bate-papo que você criou aí, de conversas, de rodas de conversas, fantástico. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e obrigado pela atenção de todos também. Se você me permitir, Monteiro, eu queria só, muito rápido, só agradecer aí ao Douglas, parabenizar pela apresentação, excelente apresentação, e plantar mais uma sementinha aí pensando no futuro. Eu não sei se você chegou a ler lá, eu coloquei uma proposta do Digital Twin. A gente pode conversar isso num outro momento, é uma coisa que eu tenho estudado há algum tempo, tem até alguns exemplos legais, e eu acho que é um salto tecnológico que vem, como você falou, não vou instrumentar toda a minha planta, não vou aplicar Digital Twin a princípio em tudo, mas é uma coisa que é uma tecnologia que eu acredito que vai agregar bastante valor para a gente em termos de gestão de ativos e tomada de decisão, baseada em risco, baseada em geral. Nós temos um piloto implantado do Digital Twin já nos portos, ele está em fase final de implantação agora.
O nome dele até chama Digital Twin também, mas na verdade ele tem, além do conceito do gêmeo digital como um todo, né, vai ser a plataforma de engenharia. Então já nasce, os projetos nossos já nascem dentro da plataforma Digital Twin, né? Se não fosse a pandemia, ele já estaria integrado ao Orion, inclusive. Era um requisito que eu tinha colocado há um ano atrás de integração do Digital Twin. Mas vamos dividir e conversar sim, cara. Sempre a gente tem novas oportunidades. Mas já é uma iniciativa do próprio Porto, do time de engenharia de portos, na verdade da TI para piloto em portos. Já temos, inclusive, diversos sistemas já digitalizados em 3D, e agora é trazer a ciência dos conceitos de engenharia para dentro do Digital Twin também, mas temos essa iniciativa e vai ser fortemente expandida para as demais áreas aí também, mas vamos conversar. Beleza. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado. E até a próxima. Semana que vem nós não temos, reforçando. Aí no dia 3 nós teremos. Eu vou comunicando apropriadamente. Valeu, parabéns, pessoal. Aí, um abraço a todos mais uma vez. Muito bom, parabéns. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço.